Free Podcast. Está no ar mais um episódio do Free Podcast. Vocês sabem como é que é? Não há cá truques. E nunca estou mal acompanhado, sempre com o meu robô Xavier. Xavier Alberto da Cruz. Free Yes. Podcast sem censura. Epá, temos um convidado de luxo. Um gajo pesado. Um gajo pesado. Epá. Um gajo pesado. Eu Poesias de revolta. E aquilo que eu gosto. Eu recuso-me falar Yeah. de poesia moçambique sem citar esse gajo, man. É por Não, eu isso. particularmente tiro o cap, man. Tiro o cap, man. Yeah. Sabes que existem muitos talentos, mas estão no anonimato. Yeah. Estás a ver? Depois mas já há talentos ali. Só que a gente dá mais visibilidade aos niggas que estão no mainstream. Mas também é um processo muito pesado para chegar no mainstream. Yeah. Na área de poesia moçambique, sabes que... Exatamente. Mas enfim, com isso quero dizer que o convidado é mau, pesado, então. Vocês sabem o que é ser pesado, hein? 5 toneladas. Mas o corpo enfim, também diz. é Free Podcast, como já disse. Meu nome é Gabriel Palis, estou com o meu homeboy Xavier da Cruz. E sigam o vídeo, partilhem, se inscrevam no canal. Subscrevam, deixam um like aqui, isso ajuda bastante. Hein? Exatamente. Partilhem com o pessoal e tal. Vamos levar isso até chegar em Quelimane. O convidado é de lá. Exatamente, só para começar. Mas é moçambicano, Welcome. Como é que é que... Chama-se Ivandro Cigaval. Como é que é? Cigaval. É a primeira vez que eu começo um podcast a me chamarem de gordo. Nada! Que Fala sério, man. Mas olha, eu vou cumprimentar os internautas. Tua câmera é esta, tua câmera é esta. Cumprimentar os internautas aí de casa, dizer que é um prazer enorme poder cá estar no Free Podcast. Yeah, Obrigado man. pela oportunidade. Eu espero que seja uma conversa interessante aí para o pessoal de casa. Man, nós é que agradecemos Yeah. por ter-te a Agradecemos conversa, é uma bastante. cena fixe, man. Não, honrado, mano. Yeah, nós- E olha, eu estava a dizer assim na BEC, vocês estão de parabéns. Yeah. Por este Obrigado. projeto. Eu penso que os jovens precisam de projetos como esses, que têm visão de trazer um bocado mais de construção, mas num contexto um bocado mais amigável, em que eles podem, estás a ver, diversificar. Juntar o formal e o informal. É Yeah. uma coisa casual, muito nice. Então, Fixe. tanto é que eu já estou aqui com a minha chave, né? Muita vontade, mas tanto parabéns pelo projeto. Thanks, man. Thanks, Yeah. thanks. Yeah. Mas o objetivo mesmo do podcast era esse, né? O Free Podcast ser uma conversa mais amigável, independentemente do estado social, seja um deputado, até presidente. Se tivermos a oportunidade nessas campanhas, por exemplo, com certeza, os presidentes chegaram aqui, nós vamos conversar Assim, de pai para muito filho, livre, tá vendo? Chove a exatamente, chove, estás a forma ver? muito livre, Mas- é maninho nice. Tá bem, então vamos começar o telejornal. Yeah. Não pode ser assim, muito formal. Ao passo Não, que- depois ao passo- acaba ficando cansativo também. Sim, tá man, vendo? ao Yeah. passo que a internet já está a chegar em locais onde nunca Yeah, chegou, yeah, nós também yeah. temos que levar aquilo para o nosso lifestyle, man. Com Tipo, certeza, yeah. internet é mais informal. Yeah. Então, um telejornal... Eu concordo na totalidade. Eu penso que quando a conversa é nestes moldes, acabas extraindo um bocado mais do seu convidado que propriamente num contexto formal. Porque num contexto formal, nós estamos aqui só para dizer aquilo que nos é questionado. Aquilo que está no Aquilo guião. que está no guião, Exatamente, estás a ver? exato. Então, é aquela cena, nós não saímos daquilo. Ok? Se tu convidas, por exemplo, alguém e conversas num contexto de formalidade, é no sentido de, olha, eu não posso exceder acima daquilo, passo a redundância, aquilo que já havíamos naturalmente combinado. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, porque esta cena do Free Podcast é a cena de, olha, nós vamos conhecer o lado do Ivandro Cigaval, que o Exatamente. people também não conhece, estás a For ver? real. Começando daí, eu quero te fazer uma pergunta já, man. Já quer pensar, estás a ver? Ainda não começamos, agora é que vamos começar. Yeah. Man, quero que te definas. Quem é Ivandro Cigaval? 30 Yeah. segundos, man. Mano, Ivandro Cigaval é um jovem bastante ousado. Ok. Eu acho que a única palavra que eu ia usar para me definir é ousadia. Eu sou muito de ir atrás das coisas que eu acredito. E eu sou muito de acreditar em algo e dizer, olha, isto é preciso ser comprovado que de fato dá frutos. Ok. E desde os princípios remotos até então, o Ivandro Cigaval é esse nigga. Esse nigga que, poxa, lá, começou da base. Eu comecei num contexto de muita violência. Lá, na cidade de Quelimane, e os meus pais naquela altura nem estavam na cidade.
para dizer, olha, um puto que cresceu com mindset elevada e nada. Yeah, tipo, Eu não houve estava uma no- influência. Eu estava no distrito, man. Onde? Ok, Nikodala? o meu cota trabalhou muito tempo como médico em Alto Molokwe e Milange. Mano, são distritos, mato, Yeah, estás a ver? lá no fundo. Então, tu não tinhas ali uma possibilidade de dizer, olha, aqui eu vou ter que ter internet, eu vou aprender com televisão. Nós não tínhamos estas condições. Mas desde os tempos remotos eu fui ousado. Yeah. E a ousadia faz o Ivandro Sigaval que nós temos hoje. Epa, não foi 30 segundos, mas tentei. Fiz. E a cena de sabemos que és poeta. Yeah. Como é que tu entras no mundo da poesia? Porque no meio em que tu estiveste, Yeah. acredito eu, sem acesso à TV, difícil acesso à rádio, não era fácil encontrar poesia e te inspirar, dizer eu quero ser um poeta. Yeah. Então como é que tu entras no mundo da poesia? Com certeza, é assim. Tudo tem muito a ver com o meu historial enquanto criança. Ok. Eu comecei no distrito de Milange, tal como eu estava a dizer anteriormente. E o meu pai, naquela altura, estava a trabalhar como médico naquele distrito. Só que durante muito tempo, quando eu começo a estudar, na primeira, segunda classe, eu já entro a ler. Sob influência da minha irmã mais velha. Por quê? Porque para aprender a ler, teve que levar muitas chapadas. Yeah, Então, eu sou gêmeo de uma menina. Ah, é? Nós não queríamos ter que passar pela mesma realidade que ela passou. Então, aquele processo de aprendizado dela, ok? Era suficiente para nós estarmos ali a perceber por que ela está a levar chapada e nós não queremos levar. E aquele processo foi importante porque nós também começamos a aprender a ler. Ok. Só que ela já estava na escola e nós não. Nós estávamos com 5 anos naquela altura. Só que aos 6 anos de idade, quando nós começamos praticamente a escola, começamos 5, 6 anos, segunda classe, por exemplo. E já sabiam ler Yeah, na segunda eu já classe? sabia ler. Sim. Ok? Mas é aquele ler gaguejando. Tu não Mas vais- para a segunda Yeah, classe é para a maningue, segunda man. classe É maningue, muito, yeah, estás a ver? maningue. Yeah. Então a cena é tipo, eu entro a ler. Yeah. Só que o ler num distrito em que as famílias vêm de um contexto muito pobre, em que as famílias vêm de um contexto muito sofrido, em que as famílias para encontrar alguma coisa para comer é difícil, era complicado. Como é que este puto já entra na escola a ler? Tá Se apanhado? vem de um sítio Yeah, onde porque, passa-se mais tempo man, no campo é e um não distrito em que aprender. os yeah. professores é que vão atrás de ti Do- para ir para yeah, a escola. yeah, Entra yeah. lá na sala, aquele tempo que te Yeah, precisa. tem que- quer dizer, yeah. os gajos têm que tentar ver se cozinha uma mandioca, uma Para batata atrair- ali, para atrair a sua presença na school. Tá vendo? Quer dizer, tu vais para a escola não Yeah. propriamente para amarrar. Exatamente. Não, eles têm que Para tentar. comer. É uma política de retenção escolar. Maninho, ok? maninho. Porque o que acontece é que eu, em particular, enquanto estiver preocupado com comida, escola vai estar em segundo plano sempre. Até nos dias de hoje. Até nos Exato. dias de O hoje. moçambicano está num nível de escolaridade baixo, porque o moçambicano está a preocupar-se com várias outras coisas que vão lhe trazer pão. Enquanto eu estiver a passar fome, educação não vai ser minha prioridade, Ok. mas devia ser a minha prioridade. Então, não percas teu fio de pensamento. Exato. Então, queres me dizer se eliminamos o fenômeno fome, não Yeah. precisamos pastar as pessoas para a escola? Não, automaticamente. Yeah, mas isso, Yeah. isso é prático, está a ver, na Sim. Europa, não é? A Europa já ultrapassou quase 80% da população, não passa fome. Ok. Então, os desafios lá já são outros. Mano, Tá vendo? sabes quando tu vês o Correia, não é? Yeah. A aparecer e a dizer que em Moçambique não há fome. É no mínimo assustador. Não, é Mas melhor a ver? contextualizar Yeah. que eu, quando falou de Correia, o eu estava a Sérgio pensar Correia, não é? que então o ministro do... Exato, ele está mais para estas cenas de agricultura. Yeah, alguma ministro coisa da Agricultura. Exatamente. O Celso Correia tem estado a representar Moçambique em vários fóruns em que nós temos guris, nós temos os donos do dinheiro, nós temos investidores, pessoas que poderiam investir sob várias perspectivas no país, principalmente nas necessidades básicas, na provisão da necessidade básica do país. Exato. Ali naqueles fóruns é onde o Celso devia apresentar a fotografia panorâmica e real de Moçambique. Exato. Yeah. Ok? Yeah. Quando nós estamos num fórum em que tem pessoas que têm um poder de tomada de decisão muito grande, você não pode ir de aparências. Você precisa ir demonstrar o que você tem e é. Yeah. Porque é a partir deste momento em que você vai ter oportunidades. Muitos jovens desempregados hoje por quê? Porque ostentam muito.
Eu encontro Eu uma não vaga, vou, não posso não, partilhar eu não com vou ele. dar porque- emprego a um gajo que nas redes sociais está mais empregado que eu. Sim, não é Yeah. possível. Atenção, Não é nas redes possível. sociais. Nas redes sociais, Yeah, este gajo, yeah. o nível, a qualidade de vida, a forma como ele vive, o lifestyle do gajo. Yeah, é muito Quer dizer, pesado. ele está mais elevado que eu. Como Eu elevado. tenho uma vaga, ok? É base, é para ser assistente, se calhar de comunicação. Automaticamente tu lhe colocas num lugar de desmerecedor. E Tipo, já epá, não é muito para baixo ele, para tipo, ele posso falar, isto. quem sou eu para Estarei a ofender. diante daquela figura, ok? Eu dar uma vaga destas pequena. Mas é um gajo que está desempregado. Está necessitado. É um gajo sabe? que começou a brincar com pessoas que têm um bocado de dinheiro. Só que ele não sabe medir. O único problema dos jovens, eu não estou a fugir da cena. Yeah, do yeah, tema, yeah. Só que eu não gosto muito de deixar as oportunidades passarem. Não, fica E à aproveita, vontade. Eu sou mano, muito aproveita, de aproveita. ousadia e agarrar as oportunidades. Exato. O problema dos jovens, Palis, é os jovens, na verdade, eles não têm como ter limites. Na vida é preciso nós trabalharmos com equilíbrio. Ok. E os jovens têm problemas de equilíbrio. Quando nós nos exacerbamos Ok. em várias pontes, em vários fóruns, em vários contextos, aí há problema. Porque o problema do jovem não é brincar com pessoas que têm dinheiro. Mas, desculpa, Aliás, até sugestivo. qual equilíbrio emocional, Não, financeiro? em con- todos os contextos, num contexto universal, Universal. os jovens precisam de equilíbrio. Ok. Tudo na vida nós Yeah. precisamos fazer Equilíbrio. com equilíbrio. Yeah. É do tipo, saber medir até onde você pode. Yeah, e não há equilíbrio. Ok? E não há. É uma É tipo, curti- se tu estás numa curtição com um Yeah. pessoal que tem, tu queres gastar o que não tens. Yeah, para Dinheiro de impressionar. renda, É man. errado, man. Dinheiro de renda, man. E depois quando despesa, qual a cena não fala? Mano, é errado, man. Tu tens 5.000 meticais. Yeah. Convidaram com o pessoal. Este pessoal está a ir curtir, tem no bolso 30.000 meticais para a curtição. E E já- atenção, o pessoal já fez geralmente rancho em casa. Já fez rancho, já Exato. deixou com a esposa, já pagou renda, está tudo acautelado. Ali o único gajo que conseguiu 5.000 é você. Quando você chega ali, Yeah. infelizmente o pobre, está a ver um gajo que não tem? É o gajo que quer tentar provar os que tem mais. Yeah. E Ok? está à busca da Para ter aceitação. aceitação. Exatamente, exato. O problema é que o debate é este, é de aceitação. Então, eu, para ter aceitação, onde estão os influencers, os alces, por exemplo, e Yeah. tal, eu tenho que chegar lá. Primeiro, a minha forma de vestir tem que ser diferente. Diferente, yeah. Este é o primeiro ponto. Não posso pôr uma camiseta dessas. Tens que vir mesmo exagerado, man. Desculpa, eu tenho que exagerar Yeah. para só a partir deste momento poder comprar. E infelizmente a vida está assim em função daquilo que nos venderam. Que nos venderam, exato. Eu começo a ver a realidade de Moçambique há sensivelmente 20 anos. Ok? Como é que viviam os nossos pais? Por que nós hoje íamos aparecer a dizer que os nossos pais viviam mal? E quem é que disse para os nossos pais que eles estavam a viver mal ou bem naquela altura? Não, venderam-nos uma história. Mas a questão é que Uma ilusão. venderam-nos por quê? Porque o capitalismo é isso. E o capitalismo é isso. Quando vocês trabalharem com pessoas que estão sempre ligadas a cenas de dinheiro, Areva, vão te informar que o capitalismo, na verdade, é essa cena. Yeah. O capitalismo está a tentar vender-nos tudo. Quem é que disse que tem que aparecer alguém a determinar que existe uma mulher mais bonita do mundo? Quem é que determina uma mulher mais bonita do mundo? Você é quem? Yeah. Para Que vir vai- me dizer que existe. A cena é essa. Estás a ver? Então o jovem quer aparecer ali numa perspectiva de ostentação. Então isso leva-nos a uma cena que esteve a falar outro dia com alguém, Yeah. que na verdade nós às vezes pensamos que gostamos de algumas coisas, mas não gostamos É só de influência. fato. É só influência. Tem muitos produtos e serviços, até pessoas com quem nós ficamos ou casamos, sem de facto gostar. Sob influência de um padrão. Quando tu fores para ali chamar economia, Ok. tem uma abordagem da economia que diz que as necessidades elas multiplicam-se. Exato. Você Quanto nunca maior a está oferta- satisfeito. Você nunca está satisfeito. Ok. Quando você pensar que agora precisa de uma Ferrari,
Quando tiver Ferrari, vai querer mais alguma coisa. Exatamente. Uma lembra. Quando você tiver mais alguma coisa, Yeah. vai querer mais outra Um coisa. Bugatti. Exato. Então, a pessoa que não consegue se contentar com o que tem, Então são os é uma limites pessoa que estão a falhada. referir. É o limite, é o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Senão você vai ter que roubar para ter que responder às necessidades que você sempre tem. Mano, senão você vai ter que ter HIV e SIDA. Porque quer sempre ter uma mulher diferente da outra. Quer dizer, você antes tinha uma magra. Bonita. Yeah. Gostei da expressão. Você gosta... Não. Tem que... Tem que enfatizar, Superlativo absoluto sintético. Yeah. Mas tu tens uma moça é de fato elegante. Yeah. Até na expressão é com bonita. certeza, mano. Yes. E tu pediste a Deus aquela mulher. Exato. Tu oraste muito para ter aquela mulher. O mínimo que nós esperávamos de ti era que tu desses respeito, atenção, todo tipo de cuidado possível. Exato. Mas você quer mais uma. Yeah. Quer dizer, aquela ali já não responde. As tuas necessidades. Você agora quer uma com rabo. Ok, tudo bem. Terminou com aquela. Já tens uma com rabo. Ok. Você já não quer uma com rabo, quer uma com rabo e seios. Mano, você nunca... É uma- O ser humano, tá vendo o ser humano? Ele por natureza é insaciável. Por natureza. O ser humano é insaciável. Por isso que tem um ditado que diz que o poder, tá vendo o poder? Ninguém quer deixar. Yeah. Corrompe. O poder corrompe, tu não queres deixar. Mano, se eu tenho regalias, eu quero viver assim pelo resto da minha vida. Então, se você não for uma pessoa consciente, equilibrada, ao ponto de entender que aqui eu já tenho mulher que eu quero, aqui eu já consigo comer, já consigo dormir, já consigo mandar as crianças para a escola, já consigo ter uma casa, tem o básico, eu consigo. E por mês consigo, por exemplo, ter algum tipo de dinheiro que supra as minhas necessidades. E ainda resta algum para investir. Mano, você vai daqui a pouco começar a roubar, começar a trair sua parceira, começar a se envolver em esquemas, porque você é um gajo insaciável. Insaciável. E o problema dos jovens é a falta de equilíbrio. É este equilíbrio que eles não têm. De saber, olha, eu na verdade não sou proibido de sair com este pessoal. Muito pelo contrário, é um ditado que diz que se você quer ser bom, tem que andar com os melhores. Para aprender. Diz Ok? que tu és a média das 5 pessoas com quem andas mais com Exatamente. elas. Só que estas pessoas precisam de quê? Estas pessoas precisam de aceitar a sua realidade como ela é. Então é onde tu... Eu costumo dizer sempre, Palis, Ok. eu estava na school, eu não era um puto muito bonito, só naquele e tal. Não. Mas na school, se eu quisesse ter uma menina, eu usava inteligência. Yeah. O que fez com que eu tivesse namoradas na escola Foi era inteligência. Inteligência. Quero dizer, se não tens cão, caça com gato. É exatamente isto. É Então, tipo, mano, Não precisas forçar um dog que depois vai te morder, eu acho que o man. pessoal que foi meu colega aí, Yeah. aí de casa, Ok. aí em Climane, está Yeah. a prestar atenção. Eu às vezes tinha gajos a me odiarem. Ah, é? Porque, porra, lá, como o Ocidente nos ensinou que o homem bonito é alto, eu não sou Yeah. alto. Não é alto. É um Depois- filho charmoso. Como o Ocidente nos ensinou que o homem bonito é magro, eu também não era muito magro Yeah. quando puto. Porque isto aqui é genética, não tem nada a ver com comida. Exato. Como o Ocidente nos ensinou que o homem tem que ter um bocado de cor, eu também não tinha cor. Porra, então eu estava tramado. Yeah. No que cerne a questão das meninas, um gajo não pegava ninguém. Yeah. Estou tramado. Na tua cabeça isso. E é tipo que se as novelas nos vendem isso. Yeah. Yeah. É verdade, vende isso. Quer dizer, as novelas. Não tinha six pack. Eu não tinha, mano. Não Só que tinhas eu- mola, não tinhas dinheiro. Eu, O que te salvava aí pelo onde menos eu eram os óculos. estava, Yeah. onde eu estava, gajos com quem eu brincava, moças que eu pegava, Yes. é que fazia gajos pegarem cabelo e falar, aquele gajo tem o quê? Yeah. É knowledge. Os gajos Ok. pensavam que tinhas botânica. né? É que quando você é knowledge, Yeah. aqueles putos que os pais dão taco, Yeah. os gajos não apanham nada. Então, Então os gajos têm que se juntar a ti. Tipo, porra, mano. Yeah. Os gajos é que saem, não é você
Eles vêm te buscar. Os gajos é que já te perseguem. Yeah. Não, Cigavalo não está. Por quê? Porque na comunicação é onde começa a minha história. Ok. Desde os tempos remotos. A cena da poesia, Palis, começa aos 6 anos de idade. Eu cresci por debaixo de um contexto de violência. Ok. Apanhas? Em que ou era um pai a bater no filho, ou era um pai a bater na mãe, ou era os dois a se humilharem no bairro, ou era porque a criança roubou alguma coisa, está a ser queimada a mão. Eu cresci por debaixo daquele contexto. Fogo. E eu poderia querer ser aquele tipo de homem que eu vi. Eu decidi aos 6 anos, eu tinha 6 anos de idade, mas porque já lia, e ler é bom. Por quê? Porque o povo sofre por falta de conhecimento. Bíblia. Isto é bíblico. Yeah. O povo, sem conhecimento, vai continuar escravo Exato. de quem tem conhecimento. Exatamente. Pouco, nem precisa ser muito. Esses gajos que estão nos escravizar, a comer nosso dinheiro, a sei lá que, não é porque sabem maningue. Não. É semelhante àquela máxima, né? No mundo dos cegos, quem tem um olho é é rei. rei. É isso mesmo. Ou num deserto, quem tem uma gota de água... É isso mesmo. Yeah. A questão é que o povo moçambicano, os jovens moçambicanos, ignoram a leitura, mas é propositado. Por quê? Espera. Então seria espera. um Uma analfabetismo cena, uma coisa. funcional. Espera. Propositado do ponto de vista de quê? Não é um jovem. Ah, Isso nos foi vendido. ok. Pelo A indústria sistema cultural, Ok. A indústria cultural, telenovelas, filmes eróticos, pornografia, Yeah. revistas da Playboy, essas cenas de vídeos, clipes de mulheres a mostrarem bunda, whatever, Yeah. essas cenas todas, nos foi vendido. Tem um filme que chama-se 3 Idiotas, Já vi. que tem um nigga Os três que idiotas. enquanto ele estudava, punha revistas pornográficas no quarto dos bradas, para os para bradas ficarem a distrair. se masturbar O gajo enquanto ele marra. Mara. Para ser o gajo mais inteligente da sala do gajo ou da Enquanto que school outros dele. perderam tempo. Só que aquele filme está a nos mostrar exatamente como é a realidade. Ok. A questão aqui é que a indústria cultural vem para distrair os jovens daquele que é o foco. O foco é nós questionarmos sobre o combustível no nosso país. Yeah. O foco é nós questionarmos sobre a subida de chapa no nosso país. O foco é nós questionarmos sobre as estradas esburacadas no nosso país. O foco é nós começarmos a questionar sobre como é que está a ser gerido O país. o país. Mas há pessoas que não gostam disso. Não, isso até é verificado dentro do quintal mesmo. Se tu questionas isso, esse é da oposição. Exatamente. Mas que oposição? Eu só Não, há pessoas que não gostam de jovens que perguntam. Assim, tu não és Ok? gostado. Não, eu na verdade... Quando sou uma lançarmos pe- este vídeo não, mas, aqui- mas a vantagem aqui é que eu não estou em busca de que as pessoas gostem de mim. Yeah. Quando eu venho para cá, para os podcasts ou para os programas de televisão, Yeah. eu sei o que vou falar lá. Está a perceber? Yeah. Não sou um gajo emocionado. As pessoas têm que perceber isto. O Ivandro Cigavalo não é um gajo que sai de Que casa quer do aparecer, nada, né? vai ali. Não, eu Yeah. já comecei a aparecer muito cedo. Eu fui apresentador do Roda Viva. Roda Viva. Ok, eu fiz Roda Viva desde puto, depois passei para o Centabus, depois de Centabus fiz primeira página, depois de primeira página entrei e fiz Bom Dia Moçambique, um boca porra, mano. Sobre aparecer. Está fora de questão. Sobre aparecer é uma coisa que não discutimos, não podemos Mas discutir. continua com Ok? o fio. Não é essa Estamos cena. a falar de desfoco Mas a questão na aqui questão de leitura. é que os jovens que questionam são os jovens que primeiro buscaram ter algum tipo de informação. Para você saber que isto é errado, isto é certo, Tens que saber. você tem que se informar. Exato. Então, é esta informação que as redes sociais não dão. As redes sociais, se tu não vais atrás de informação que realmente vale a pena, vai te vender escória. Vão te vender desinformações que propriamente informações. E você está ali. Mano, assistam lá a cena, a realidade do surgimento. Eu acho que é um filme, está-me a fugir agora, mas que fala um bocado sobre redes sociais. Nada, não Ok? tem É um documentário. Ok. Em que os próprios gajos que construíram o Facebook e algumas ferramentas que nós usamos no Facebook vão começar a te explicar o propósito da cena. É para não te tirar dali. O algoritmo. A ideia é você estar ali, passar mais tempo ali, porque aquilo dá dinheiro a eles. Exato. Enquanto você permanecer ali,
Sempre tem um botão, clica aqui para te levar a cena que depois tem sempre alguma coisa. Quer dizer, você passa 2, 3 horas que poderia ter usado para ler, para se informar de coisas que realmente valham a pena, para aprender inglês. Yeah, que é difícil nos dias de hoje. Posso tomar água? Posso Fica à tomar vontade. água, pá? Essa questão aí é, enquanto tu não ganhares dinheiro com o Facebook, você é que é o produto. Exatamente. Yeah. É isso mesmo. É tipo, se És um cavalo Yeah, que mas alguém é está isso. montado por cima de ti. Né? Mano, hoje em Talvez dia... o pessoal não ouviu o que ele disse. Yeah. Yeah. O Amando disse que enquanto não ganhares dinheiro com o Facebook, então você é o Você que é o produto. produto. Yeah. Ali você está no Então meio és de um um cavalo vendedor que está a ser e um montado. comprador. Exato. A cena é você usar... Peço para colocar desse. O mic, Isto. coloco... Faz isto com licença. Ok? Yeah. Ah, fiz já. Não, fiz. Nós não conhecemos. Não tem problema. Perdão. Yeah. Eu estava a dizer o seguinte, manos. Enquanto você não usar das ferramentas que estão disponíveis para ti, para produzir, Yeah. estão a produzir contigo. Yeah. És Yeah. uma enxada. Você... Alguém pegou. Não. Tem uma máxima também. Yeah. É tipo, o pessoal de casa não sei se sabe. Enquanto não te livrares da ignorância, há quem vai lucrar com a sua ignorância. É exatamente isso. Estás a perceber, né? Quando- A tua ignorância é lucro para outra pessoa. Quando a Bíblia Tá aparece... lembrando? Mas continua. Yeah. Quando a Bíblia aparece a dizer assim, e conhecereis a verdade, E ela Yeah. vos e a libertará. verdade vos libertará. Eu acho que foi em todos os contextos. Não está a falar da Bíblia só. Yeah. É Aquilo verdade, é profundo. é verdade que a verdade é Cristo. Pelo menos Exatamente. até onde eu acredito. Yeah. Ok? Não, com todo o respeito aqui a todas as classes religiosas, todas as segmentações, para mim a verdade é Cristo, é a palavra. A palavra. Exato, eu E concordo. a palavra liberta. Liberta. O jovem que lê é um jovem que está longe. Se nós formos trazer Eduardo Chivambo Mundlana aqui nesse debate, Yeah. Eduardo apercebeu-se do contexto em que ele estava. E ele decidiu estudar, ok? Por esse mesmo motivo que chamamos de arquiteto da unidade nacional. Yeah. Porque os outros jovens estavam ali a lamentar, como estamos hoje. A chorar, não, porque estamos a sofrer, porque... Mano, lamentações não vão acabar. Nós vamos ter um livro todo só a lamentar, mas a questão é, já lamentou sim, está a fazer o quê? Yeah. Você está a fazer o quê? Para mudar isto. O fazer está muito difícil para os jovens. Fazer. Ok? Fazer. Está difícil. E a questão é que Chivambo levanta-se e diz, olha, eu tenho que me formar. Tenho que estudar estes fenômenos aqui para compreender exatamente o que é que está a acontecer. Mano, você não pode querer lutar contra qualquer tipo de segmento possível ou segmentação sem antes se informar. Eu costumo dizer sempre, há jovens que aparecem a dizer assim, o governo! Mas, mano, o governo não está errado em tudo. Yeah. É mentira se nós aparecermos a dizer, não, o governo está errado em tudo. Não está. Não está. Não está. O problema é que você não sabe até onde tem os seus direitos e não sabe até onde estão os seus deveres. Exatamente. Quando você conhecer os seus direitos e ler onde estão os seus deveres, então você vai conseguir se posicionar e saber o que cobrar. Exatamente. Aí não vai ser preso. Aí não vão te perseguir, porque quando te perseguirem, você traz um livro, que é a lei mãe do país, chama-se Constituição da República de Moçambique. Exato. Você abre, diz, eu em particular, estava a reclamar sobre isso porque é meu dever, está aqui. Aqui assim. Desculpa. Não, Aqui para mim é essa. A questão é que há muitos jovens a reclamarem sobre as coisas que eles não sabem. Há muitos jovens, não estou a negar que existam uns que estão cientes do que está a acontecer, vão às ruas e sabem por que estão nas ruas. Mas também há muita tem gente um que vai outro à rua grupo, sem saber exatamente. provavelmente o grosso, Exato.
que se mete naquelas correrias todas da manifestação, mas não sabe por que você está a Afinal de manifestar. contas, muitas das vezes, por que se diz que o gajo que organiza a manifestação não participa? Então, para mim, Muitas das vezes o mais gajo que importante... organiza não participa. Mas a questão, por exemplo, que aconteceu no dia 18 de março, se vocês me permitem. É 18. O que aconteceu no dia 18 de março é que ali há jovens cientes do que estavam a fazer. Exato. Ok? Mas há sempre um grupo que vai aparecer ali, porque foi puxado por outros, mas não perguntou, mas é o quê? Não houve perguntas. Então, este grupo também, às vezes, vai se infiltrar entre aqueles que sabem o que estão a fazer. E quando aqueles que sabem o que estão a fazer começam a seguir regras, aqueles que não sabem começam a correr de um lado para o outro. E muitas vão criando esta vezes, confusão. os que não sabem o que estão a fazer são mais do que os que sabem. Sim, então vão criando esta confusão, correr de um lado para o outro, e depois é aquela confusão toda, tipo, mal entendida, pá. Quer dizer, eu prefiro, se eu começo com uma campanha, prefiro só ter as pessoas nos meus eventos de poesia, por exemplo, não vou longe. Eu prefiro ter 20 pessoas que está ali para ouvir poesia, que ter 100, onde 80 delas vinham assistir um show de música, querem não fazer entendem nada barulho, sei lá de que, poesia. não. Yeah. Nos meus shows, eu prefiro ter 20. Yeah. Mas estas 20 Que saíram de percebem. casa e disseram, eu vou ouvir poesia. Poesia. E sabem que quando estão num show, de um evento de poesia, não tem que fazer muito barulho, porque algumas coisas podem passar por despercebidas ali e tal. Então, ele sabe o que está a fazer ali. Do que estarmos 100, estarmos 1000. Puxa, vamos lá, são 1000 que no final do dia tu perguntas, não está a fazer nada. Vamos lá, qual a cena? Então, para mim é isto. É que o grosso, muitas vezes, é a parte não informada. Ou é a parte que viu assim de forma repentina, há uma campanha de sei lá que tudo isto mais e tal, saiu de casa. Mas não pesquisou, não investigou, não quer. Os jovens não querem fazer isto. Por consequência disto, nós temos estes problemas. Então, o Ivandro Segaval, respondendo à questão, o bom do podcast é que você pode ir passear, depois volta, passeia, depois volta e tal. Né? Mas respondendo à questão que me foi colocada, eu começo a escrever aos 6 anos. Porque dentro da minha casa, e dentro da comunidade em que eu estava, havia muita violência. Eu precisava de encontrar uma forma de lutar contra aquele mal. Porque eu não queria me tornar os homens que os homens da minha sociedade eram. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer uma espécie de jornal no papel de caderno, Manuscrito. em que eu escrevia o que acontecia e eu punha os nomes, não tinha nenhum tipo de técnica possível. Eu escrevia, Senhor X bateu o filho, nome X. Olá. Não tinha foto, não tinha nada. Então, uma tia que trabalhava na rádio comunitária de Alto Moloco, já saímos de Milange para Moloco. Então, ela, na verdade, viu aquilo e disse, olha, é interessante, este puto tem um sonho de ser jornalista. E por acaso, este era o meu sonho. Porque tu relatavas. Ok? Eu já, na verdade, já era uma referência ali no bairro. Aos 6, 7 anos. Puto mesmo. Eu não cresci por debaixo de um contexto de brincar muito com gajos da minha idade, crianças, sei lá quê. Não. Porque eu, desde puto, já tinha uma visão de tentar ver as coisas numa perspectiva diferente e tal. Então, aos 7 eu já colava. Então, aquela tia, chama-se Zuneide, não me esqueço até hoje dela. Ela chama-me para a rádio. Venha lá começar a apresentar um programa. Era Magazine o programa. Isso com quantos anos? Estava com 7 anos. Já estava com 7 anos. Só que aí há uma particularidade. Qual? Lá na rádio tinha financiamento de organizações como Unesco, como Unicef. Unicef para as Okay? crianças. Então tinha uma biblioteca big com enciclopédias onde você conhecia o mundo, o universo, sei lá que e tudo isto. Mas eu vivia ali. Eu saía da minha casa e ia para a escola de manhã. Largava da escola, não voltava para casa. Ia para a rádio. Não tinha programa, porque o programa Magazine, por exemplo, passava uma vez por semana. A relatar aquilo que aconteceu durante a semana. Magazine era um programa, na verdade, que falava do Sabias que, apresentava algumas curiosidades e tal. Curiosidades e tal, whatever e tal. Só que eu saía de casa, até nos dias em que não tinha programa, nós tínhamos uma sala da Associação da Rádio Infantil, em que as crianças tinham um computador, tinham um estúdio para captação e estas questões todas e tal. Então eu ia e sentava na rádio e começava a folhear, a ler. 8, 9 anos, eu cresci ali dentro daquela biblioteca a ler e comecei a apresentar um programa ao vivo, chama-se O Hakalala wa Anamwane.
Traduzindo isso, O Hakalala felicidade Wanamane das é a crianças. alegria da criança, Ok. a felicidade das Exato. crianças. Isso é Mapua. O Hakalala Wanamane. Yeah, Hakalala. Comecei a apresentar aquele programa ao vivo. Esta ousadia de que se fala hoje é uma ousadia que eu tive ali. Porque ali tu tinhas uma plateia de 100 pessoas, crianças da comunidade, pessoas, pais encarregados de educação ali, okay, num anfiteatro, e tinhas eu a apresentar um programa, a chamar crianças para dançar e estas cenas todas aos 9 anos. Estás a apanhar essa cena? Yeah. Fixe. Só que é assim, na verdade a história do Ivandro Sigaval estava mesmo por se selar na 7ª classe, Ok. Isto ainda é Alto Moloco. em Alto Moloco. Yeah. Só que, poxa, naquela altura conheci uma jovem, aos 10. Isso quando Era já daqui- apresentava Era esse daqui de programa. Maputo. Será Então que eu foi vou para lhe lá. Será que eu vou lhe encontrar alguma vez? Yeah, eu Pesquisa aí na rede conheci- social. Estás vai solteiro? encontrar. Epa, é assim, infelizmente que acontece. Nem ouviu essa pergunta. Perdão? Faça de novo. Estás solteiro? É pertinente. É assim, estou aberto. Quem queira naturalmente se candidatar, deixa o CV ivandrosigaval@gmail.com. Peço para que vocês passem depois aí, gmail.com. Ok. O currículo, a dizer um bocado do seu percurso e estas questões. todas. As Entrevista de as entrevistas emprego. começam no próximo mês. Eu posso entrevistar. Eu posso entrevistar. Eu vou entrevistar. As entrevistas vai ser um júri composto por 3 profissionais e especialistas em Yeah. relacionamento Ok. e tal. Yeah. Né? Então aí vocês não, mas é sério, vocês podem se candidatar. Hoje em dia é assim, Yeah. sabes que relacionamento é tipo cena de contrato. bem? Yeah, Ruim, é um contrato. ruim. Então não é tipo job. Mas depois vamos chegar aí, vamos falar disso. Vamos chegar. Mas estamos a dizer, Mas então, então- a tua cena se sela na 7ª Yeah, classe, mas onde na conheceste 7ª uma classe- miúda. Yeah, na 7ª classe o que acontece, na verdade, antes, a miúda eu conheci na 5ª. Ok. Chama-se Ângela. Eu gostava, se ela estiver a ver aí Yeah. o programa, Ângela. gostava de fundo do coração, obrigado. A Ângela mostra-me os conceitos de amor. Eu era puto, Ok. mas a Ângela manda uma carta com minha irmã. Minha irmã já estava na escola secundária. A Ângela disse, "Epá, porque nós já cantávamos, eu já era músico. Eu gravava na rádio, só que cantava músicas infantis. Eu era líder e criei uma label, chamava-se Nice Label, Ok. na altura, com uns 4 putos. E os gajos eram agenciados por um cota chamado Aider. Aider inglês. Só que depois, o cota Aider é que nos dava instrumentais. Essas cenas todas, nós só íamos gravar na rádio, porque tínhamos essa abertura. Yeah. Mas ao mesmo tempo, depois da Nice Label passar, criei Banda MC, que já olhava a cena mais na perspectiva rap. Yeah. Nice Label era tipo, falava de músicas infantis, tava, uma banana, aquelas. Nós fizemos parte daquele coletivo, porque aquilo existia em todo o país. todo o país, yeah. Ok? Até os distritos podiam produzir músicas infantis e mandar para Maputo para se compilar num CD. Exato. Então nós naquela altura fazíamos músicas para crianças. Mas logo depois que o tempo começa naturalmente a se passar, no tempo de Cucuia, lembras de Cucuia? Yeah. Ei, costeleta, bom time. né? Exatamente, tempos de costeleta. Naquela altura ali, nós dançávamos. Cucuia, Para yeah. além da Cultura, dança- não é cultura? Yeah, Yeah. Cucuia. Cucuia. Já tempos de costeleta, da Fofandô, naquela Fofandô, sabe que era mesmo, CB, exatamente, assim. felicidade. Yeah, sim. Yeah. Então naquela altura, estás a ver? Naquela altura, mano. Bom desafio, depois vamos para a música lá fora. Pode pular aqui na mesa, tá vendo? Pode pular aqui. Vamos lá, na mesa como lá. Vamos lá, dá para saber, eu não sou mais de como, dançar na mesa como. Boas maneiras. Mas continuando, naquela Yeah, altura. mano. Só que naquele time, o que acontece é que, porra, o Sigaval conhece aquela jovem através de uma carta. Que ela Eu enviou tava por na intermédio da Down, tua eu tava na irmã. Down, yeah. Minha irmã traz uma carta com uns coraçãozinhos, mano. Yeah. Porra, eu vejo aquela cena, é ela, tá dizendo, aquela forma dela de escrever, Yeah. só que há uma cena. A Ângela era filha do diretor provincial de Educação e Cultura, na altura, na época. Ok. E vivia lá na Zona Nobre. Yeah. Ok? Casa da Gaja era mesmo Zona Nobre. Yeah. Perto da casa do administrador distrital. Estava a casa da Ângela. A Ângela, mano, era espetacular. Bonita. Yeah. Tem que olhar. Bonita, né? Yeah. E ela pode se candidatar. Não, a Ângela não vai passar pela entrevista. Se a Basta a Ângela aparecer. Yeah. Se a Ângela aparece, não precisa se candidatar. Se a Ângela aparece e dizer, Ivandro, estou aqui. As outras candidatas estão Yeah, descartadas. foi um prazer
tentar trabalhar com você. Mano, Pelos transtornos, Não, podes sério. até dar uma indemnização aos candidatos. Sabe, vou te contar como a cena termina com a Ângela. Foi uma coisa muito assim. Eu começo Então ela te escreve uma carta. na 5ª classe. Com Quando coragem. ela escreve uma carta, ela está a pedir um encontro. Eu tomo banho no dia seguinte. Na altura você já larguei da conversava. school, não, eu já conversei. Não, Com não ela. conhecia a Ângela. Ela escreve uma eu carta e nunca entrega tinha a tua me irmã. visto assim, Ok. fisicamente, nunca. Sim. Eu tava, é assim, Alto Moloco tem zona alta E aí, zona e baixa. tem zona baixa. Yeah. Zona baixa tem seta, lá na seta, nós éramos putos da seta, vivíamos na seta ali assim. Ok. Zona alta, tu sobes 10%, é onde tens a casa das elites. Yeah. É onde ela estava. Tu, para sair da zona baixa para a alta, tens que atravessar um rio, chama-se Rio Moloco. Rio Moloco. E subir o 10%. Ok? Então é esse trajeto que eu tinha que fazer para ver a Ângela. Eu estudava na pista velha, que estava lá também na zona baixa. Ok? E ela estudava onde estava a escola secundária e tinha a escola sede, EPC sede. Estavam assim ao lado, uma da outra. A partir desse momento eu subo. Mano, eu enchi meus bolsos de doces, está a ver? Rebuçados, doces. No dia do encontro, então. Não, eu escovei os dentes, nice, né? Alinhei um bocado. Eu fui no quarto do Cota para tentar ver se tinha um smell, né? Estás a ver? Para ver se ficava um bocado. E subo para acertar a Ângela. Na zona alta. É isso que eu não esperava, o que eu vi, mano. A Ângela era fenomenal. Nós éramos putos. Estava a ver aquele love de putos que é nice? Yeah. E aquele time era tempo de malhação, Gigabyte. Tinha um bar ali chamado Gigabyte. Cabeção ali, tudo. Yeah. Exato, yeah. Ali no campo. Exatamente, yeah. Mano, eu baso, a Ângela está tímida. Eu, olá. Ela foi. E conversamos. E vocês não baixaram a cabeça aí, tipo, Não, eu aquele entrei- cenário, né? Antigo. Eu entrei no meu Eu bolso. gostei dele. E a cena de poesia. Eu estou a falar de Ângela, por quê? Porque depois entramos para a cena onde o auge do Ivandro Cigavalo começa como poeta. Porque o people pode pensar que é uma cena de hoje. Ok. Não. A Ângela impulsionou em algum momento. Sobremaneira. Sobremaneira. A visão Por de isso ter- que entra para a história. A visão de ter que respeitar as mulheres, ter que valorizar as mulheres, ter que olhar elas como uma flor e tentar ver a possibilidade de regá-las continuamente. Começa eu tive ali. com a Ângela. Ok. A primeira pessoa que eu tive que dar um presente, tipo um bichinho de pelúcia, uma cena assim, foi a Ângela. Epa, Yeah. sortuda Não, ela. man, Ângela, poxa, não, Ângela. Só que, mano, no fim, eu começo uma cena com a Ângela, nice, Yeah. eu subia com frequência, nos encontrávamos, mas não era uma cena de beijo, não, era uma cena de abraço, estamos Abraço, juntos, entregar tá? rebuçado, Yeah, um trouxe rebuçado, rebuçado um bichinho para de pelúcia, levavas ela para sair, tomar alguma coisa e tal. Era essa cena, estás a ver? Não era uma cena diferente desta. Mas aí é que logo depois a minha tia perde a vida em Climane. E o meu pai já estava a tratar transferência para sairmos de Alto Moloco para Climane, para que é a cidade capital. Yeah. Só que nós depois entramos de férias. A Ângela também entra de férias. Então, como o nosso love dependia muito de nos encontrarmos, ela voltar da escola, de férias é complicado. Só que lhe encontrei uma vez. Tipo, Ângela, que tal nos encontrarmos amanhã no Gigabyte a partir das 14 horas? Está fechado. Nós não tínhamos selo naquela altura, Yeah, não não tinha havia selo. selo, era carta, Yeah, né? era carta ou era Oh, yeah. pessoalmente. Eu acertei ela, marcamos. Só que naquele mesmo dia foi o dia em que a minha tia perdeu a vida. A irmã mais velha da minha mãe. No dia em que nós marcamos, eu lavei louça, fiz o que eu tinha minha tia doente em Climane. Lavei louça e tudo isto mais e tal, sei lá que. A me preparar, minha mãe está a chorar na sala. A me preparar. Aquele ali era o evento em que eu veria a Ângela e se calhar teria os endereços. Sim, Epa, onde se é nós que não, vai, não, tá? não tivermos mais contato, Yeah. como é que vai ser? Pensar numa perspectiva futurística. Minha tia perde a vida. Yeah. Eu disse, não, brothers, eu hei de vir chorar minha tia volta, eu preciso ver a Ângela. Yeah. Yeah. Foram umas cotas que me chamaram, disseram, não, sua mãe está a chorar, não fica bem, tudo isto, mas a partir desse momento, Yeah. dia seguinte, está a vir um caminhão, está a carregar nossas cenas de Alto Moloco. Naquele mesmo dia, está a ver dia seguinte, vem carro, carrega nossas cenas, estamos a entrar para aquele mano. Nunca mais vi a Ângela, até hoje. Vamos fazer uma campanha. Mano, eu pesquisei. Yeah. Yeah. E a Ângela é de cá. É de cá. É de cá. Não tá A fácil Ângela, isso. eu só não conheço o O apelido apelido dela. Mas quem era o pai? Yeah, eu não conheço
conheço o apelido dela. E não, o pai era na altura era ministro da educação, sei lá quê, Yeah. e cultura, não conheço o nome Era dele. diretor Yeah, provincial. era diretor provincial. Era Yeah. diretor provincial, distrital. Diretor Distrital. distrital de educação. Lá em Alto Moloco. Ok. Ângela, nunca mais lhe vi. E é um fato. Eu depois entrei no Facebook, quando eu já comecei a usar Facebook, a tentar pesquisar a Ângela. Encontrei Mas não- várias outras Ângelas que não fossem Mas ela. nenhuma delas. Eu Mas já, não pegaste nas já namorei fotos duas dele. Ângelas. Pensa- A pensar que fosse ela. Não, é sério, não, estou a falar sério mesmo. Yeah, really mesmo. Mas não te lembras da Face? Mano, Mas não, a Face eu consigo me recordar. Yeah. Mas Era na- clarinha, já assim. deve ter mudado Já hoje, mudou, man. man. Mas Falar eu Ângela, era puto. é mano. assim, é assim. Eu estava a fazer Ângela, quinta Ângela. classe. Se a Ângela estiver a ver este Não, se vídeo, ela vir este vídeo, Yeah, vir este se ela vídeo, vai vir perceber este pela vídeo. história e vai se encontrar. Ela já conhece a Ângela, história. pelo menos Yeah. A chegue. partir daqui ela conhece. Yeah. Mas tem que Yeah. aproximar, eu preciso cumprimentá-la. Pode Yeah, ser que pelo menos agora cumprimentá-la mulheres e crescem tal. rápido, pode já ter, Yeah. ter estar casada. Casada e ter- tal, mas pelo menos mas cumprimentá-la. eu precisava cumprimentar porque é uma pessoa... Yeah. Então a partir daí eu começo a escrever poemas de amor. Ok. Poemas que na verdade retratavam um bocado daquilo que eu gostaria de ter como continuidade na Com a pessoa da Ângela. Ângela e infelizmente não tive. tiveste. Foi a partir daí que um dia desses eu apresento numa das aulas, eu estava na 7ª classe já, em Climane, ok? Quando apresento a minha professora, que perdeu a vida também, a Nórmica, ela ouviu a cena, disse, poxa, isso tem poder, é impactante. E a outra professora, Nórmica era de Ciências Sociais, Lourdes era de Língua Portuguesa, juntaram-se e tinha um projeto na altura que vinha de Portugal, que estava a financiar putos que escrevessem para poder ter uma obra, um livro. Foi a partir daí que os meus textos foram selecionados para fazer parte de escritores de Palmo e Meio, que é um livro com os meus textos e ilustrações de outros meninos. Então, ok, sei lá bom, quê. cara. Então juntou-se. A ideia é que, através das ilustrações, também eles puderam escrever um bocado sobre aquilo que sentem. Exato. Pintaram sobre aquilo que sentem. Então, eu escrevi os textos, juntamos e ficou escritores de Palmo e Meio, porque éramos putos, tá vendo? Já na 7ª classe. Então, lança-se escritores de Palmo e Meio. Ok. Na mesma 7ª classe, eu a sair de Alto Moloco, primeiro ano na cidade, eu dispenso, único gajo que dispensou na 7ª classe na escola, chama-se Unidade Popular na altura. Yeah. Em Climane isso. Mano, eu estou a vir de um distrito, mas eu venho e fui o único gajo na 7ª classe que dispensou. Naquela escola. Os outros foram fazer exames. Yeah. A partir daí o Ivandro Segaval já começa a ser conhecido. Como eu já fazia música, já comecei a participar das cenas de rap com frequência, com Bok Lee, Yeah, Bok Lee. com aquele puto Rasta Altaf, que é Yeah. meu nigga D. agora. Clay. D. Clay, yeah. Esses Yeah. todos niggas, eram meus niggas. Ok. Ok, comecei a participar nas rodas de rap. Eu era Crazy IC, o meu nome Crazy artístico. IC. O Crazy discípulo IC. de Sigaval. Não vai sair daqui Yeah. sem deixar umas Crazy barras, IC, man. não, vamos Sabe deixar... disso, né? Yeah. Esse gajo. Yeah, então continuando. Yeah. Eu era Crazy IC, o discípulo do Sigaval. Crazy por conta desse contexto da ousadia. Like, poxa, esse nigga vai longe, é maluco, esse é crazy. E o IC, eu na verdade queria colocar IS, só que não soava nice. Sim, então tinha De essa Ivandro Sigaval. Ah, Né? ok. Yeah, só que não soava nice, então eu coloquei IC, de I de I e C de Sigaval, só que o meu nome escreve-se com S. Yeah. Então era só para soar nice, Yeah. estar nice nos ouvidos. Fixe. E o Ivandro Segaval nasce a partir deste momento. Durante muito tempo, eu só me dediquei a fazer rap e parei com poesia. Mas não que eu deixasse de escrever, até porque rap é poesia, É só que com poesia, alguns exato. BPMs e tal. Yeah. Né? A partir deste momento, o Ivandro Segaval, depois de terminar a 10ª, mesmo em Climane, eu tinha um sonho de me tornar jornalista, de querer naturalmente me profissionalizar na cena de jornalista. Ok. Foi quando eu saio, ok, de lá e venho para cá, para a cidade de Maputo, para fazer um instituto. Foi ali na Mosal, Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza. Yeah, Eu ok. estudei ali, fiz comunicação, jornalismo no médio, só converti-me ao cristianismo aos 15 anos. Quando converto-me, parei de fazer rap, parei de toda a série, parei. Mas por quê? Não, é tipo, na verdade eu precisava examinar as escrituras com cuidado, para não ver, para não parecer que estou a escandalizar a igreja. Ok? Porque olha, rap é uma coisa do mundo. Ok? E se tu fazes, então tu estás no mundo, tu estás a agradar ao mundo, e quem agrada ao mundo, em Romanos a Bíblia diz que aqueles
que na verdade estão a agradar ao mundo, que fazem coisas da carne, não podem agradar a Deus. Yeah. Ok? Então eu precisava me posicionar podemos- com relação a isto. não podemos Precisava servir. beber primeiro da própria palavra, dos próprios ensinamentos, Yeah. para ver até onde eu peco. Até onde nós podemos chamar uma música do mundo ou não. Ou quando é que uma música é do mundo? Porque para mim não existe música do mundo. Senão vamos começar a dizer que também depois de- roupa é do mundo. Depois de teres feito essa né? toda analogia, Sim, esta analogia a tua conclusão é é feita. que... Não é minha. Na verdade existem coisas que glorificam a Deus e coisas que não glorificam a Deus. Não existe mundo. Senão esta tua camisa não do foi mundo. feita por uma fábrica cristã. Sim, Logo também uma camisa do mundo. Já não glorifica. Não existe. Só estamos a dizer que há músicas que escandalizam a igreja porque não glorificam a Deus. Na medida em que você começa a falar de coisas obscenas, mas você pergunta, isto aqui agrega que tipo de valor à sociedade? Está a perceber? Porque a igreja está ali dentro da sociedade. Agrega que tipo de valor? No final do dia. Então é sobre isto que eu precisava me abalizar. Senão eu ia me perder. Deixa parar de fazer muita Eu coisa, não sei o quê. parei de fazer rap durante muito tempo, mas escrevia, ok? E bebia muito da cena da palavra de Deus, até hoje. E a partir de um certo momento, eu já volto para a poesia, mas com um formato muito meu. Eu criei um gênero, chama-se rap poema, Rap poema. que é a minha forma de fazer poesia, Yeah. que era diferente do contexto que estava a ser feita na altura. Estava a ser feito num contexto muito diferente, monótono. Eu juntei alguns recursos estilísticos de rap para a poesia. Vais nos Eu apresentar trouxe aqui, rompimento, Yeah. uma perspectiva de rompimento, estás a ver? Para a poesia. Para a poesia. É uma coisa que não... Estás a ver? Não, fala, para Yeah, eu ok, também não ok. quero estar aqui a falar sozinho, Não, senhores, fica tá? à vontade. Yeah? Eu sei que minha história é forte, mas também estar aqui a falar sozinho, Mas eu queria dizer que é o que tu tens feito. Sempre que eu te vejo a declamares, a primeira coisa que me aparece é hip hop. Yeah. Primeira cena, são barras. Yeah. Mas barras bem direcionadas, estás a ver? Sentiste algumas poesias dele, né? Já, eu senti mesmo. Por isso eu até quando chegou aqui eu disse poesia de revolta. Yeah. Estás a ver? Tem um instinto Yeah. de hip hop ali e da forma como ele entrega Eu as vi palavras, como ele tem- declama também completamente diferente. Eu também faço poesias. Agora, ok, com yeah. uma cena, nessa Também faço. nessa análise que tu fizeste bíblica, tu te dedicaste para ninguém sabe amarrar. Yeah. Estás a ver? Eu leio muito, eu gosto de ler. E até eu estava a comentar Yeah. isso com o Amândio. Eu gosto de ler, mano. A cena Isso é muito importante. da Bíblia. Tu achas que, ao passo que a religião evoluiu, vem se criando várias igrejas, não é? Ramificações. O que se tem transmitido, achas que condiciona o pensamento criativo do jovem ou coloca apenas o jovem numa única linhagem? Não sei se fiz perceber a minha dúvida. É tipo, quero entender se em algum momento o jovem inteiramente cristão perde senso de senso crítico ou não. Não, muito pelo contrário, é assim. Porque eu entendo que, ou seja, vejo que, como estavas a explicar, que existem ações que são feitas na igreja e também existem mandamentos próprios da igreja, não bíblicos, que também nos proíbem, por exemplo, de escutar um tipo de música, Yeah, fazer mas- um certo tipo mas de atividade. você já respondeu. Eu queria Yeah. entender de si, se acreditas que essas igrejas em algum momento limitam o jovem. Você já respondeu a questão. Ah, é? Yeah, Não você percebi. respondeu a questão. Se nós nos dedicarmos a seguir os homens Ok, e não o que a palavra de Deus diz, Exato. ok. nós vamos mudar muita coisa. Se você pensar que o Cacó Felipe é a pessoa que você tem que seguir Eu sigo. e não a palavra, Tá brincando. Não, Ok? não, Não, estás mas a eu brincar. tô sério. Não, não é. Felipe. manos, perceba uma coisa. Por quê? A verdade é a palavra. Yeah. Mas o Cacó Felipe não segue a palavra. Não. O Cacó Felipe inventou uma Bíblia dele. Logo, a partir da... A Bíblia diz assim, em Apocalipse, que é o Yeah. último livro da Bíblia, a Bíblia diz assim, vocês não vão tirar nem um tiro, não vão acrescentar absolutamente nada. Aqui. Naquele livro. A Bíblia é completa, a Bíblia tem 66 livros, completinha. Tudo que nós estamos a viver hoje Está lá. está ali. É uma questão de Então- consultar, é uma questão de visitar. Tá. É aquilo que estávamos a falar no princípio. Os jovens não querem ler.
Sim. Tudo, mano. A cena da homossexualidade, vocês pensam que é uma coisa da mídia. Não. Não começou em Sodoma e Gomorra ou antes. Gálatas também fala. Você vai ler aquilo e encontra lá. Todos os problemas que o jovem enfrenta hoje é porque não observa conforme a palavra. Mas e a tem palavra... essa cena que eu estou a dizer, o desvio que as múltiplas igrejas vêm surgindo, têm criado nos jovens. Mas acho que há uma traduzem coisa. mal, eu acho, a Bíblia, como pregam. Sim, Não, mas- há uma sim, coisa. ok. Fala, Algumas fala, seitas religiosas aqui parece que vêm para desfocar. É isso que Porque eu estou a dizer. eu acho... Mas eu gosto do termo que você usa, é seita. Exatamente. Ok. Quando aparece como seita, você tem que pesquisar o conceito de seita. Exato. Mano, para mim, a igreja é você. A Bíblia diz, vós sois o Exatamente. templo do Espírito Santo. Exatamente. Não é uma denominação, não é um Exato. nome, não é sei lá quê. Não é um Sabes lugar por quê? onde se vai. Sabes por quê? A denominação traz consigo alguns aspectos de subjetividade. A denominação surge com um líder que tem os próprios princípios, tem a sua própria forma de viver. E em algum momento não é possível você criar uma congregação e ser líder e as suas ovelhas não seguirem a sua forma de viver. E o problema é que esses líderes depois aparecem a dizer que isto que eles não fazem, os outros fazem, é pecado. Aí é onde está o problema. Ok. A interpretação da Bíblia muitas vezes é feita por pessoas equivocadas. Pessoas que querem defender os seus próprios interesses. Querem defender a sua própria barriga, o seu próprio estômago. Exato. Agora, o que é que você faz diante disto? A verdade está aí. Não, sabe o que acontece? Você vai atrás da verdade. Até tu sabes a verdade, mas és um analfabeto funcional, só segues. Não, mas é isso Não, mesmo mas que eu estou a nada. dizer. A questão Olha, é que, mano, o povo... Tenho um amigo. Yeah, fala, mano. Tenho um fala, amigo. fala, Ele era católico e tal, rezava, mas não sei o quê. Até ele crismou e tal. Mas no ano passado ele me disse que pá, eu já agora já sou, abdiquei, agora sou do Cacó Felipe, não é? Ele já é seguidor do Cacó Felipe. Então o que ele faz? Manda-me áudios, não é? Das escritas dele. Ele diz, epa, escreva ali. Estou a pedir para eu escutar, não é obrigatório acreditar. Yeah, é assim. Então, Nós- se nós, quer que yeah. eu escute, Yeah, nós, na verdade, se quisermos... por que que tá... Yeah, se quisermos... Estás a ver? É sério, meu celular... eu posso vos mostrar Yeah, isso, mas é a cena, sério. sabes qual é? Até eu fiquei a rir. Tipo, A cena da religião é complexa. Eu gosto, se vocês me convidam para um fórum só para discutir religião, Ok. eu gosto de estar ali só para discutir religião. Tá certo. Sabes porquê? Não. Para não correr risco. Okay? Porque eu gosto de trazer bases e fundamentar as minhas bases. Então vamos fazer Okay? o Por seguinte. isso mesmo, eu já estive com muçulmanos que eu disse, mano, você traz o seu Alcorão, Exato. eu trago A tua a Bíblia minha Sagrada. Bíblia Sagrada. Não, vamos arranjar um Né? debate. Vamos fazer Yeah, uma coisa, vamos fazer uma yeah, coisa. Eu tenho um yeah. amigo que segue fortemente Cacó Felipe. Até, tipo, já Sim. estive a falar Organiza com um ele dia. podcast com ele. Yeah, vamos Traga organizar, aqui, vai ser uma vamos cena colocar nice. quatro Vai ser uma cena microfones. fixe, né? Isso vai bombar. Não é? Mano, Vamos fazer as quatro pessoas microfones. precisam conhecer a Porque verdade. sabes, eu gosto muito dessa cena que tu estás a dizer agora, da forma que tu estás a defender a Bíblia Sagrada. Ele também defende assim mesmo Cacó Felipe. Yeah. Com tanta Mas- tipo, efetividade, Mas convicção, sabe, tipo, sabe, yeah. mas sabe o que Então, acontece? Não, é assim, mano. eu acredito, espera, eu Yeah. acredito que se tu estás a dizer isso, tens bases. Não tenha dúvidas. Pô, Então, eu já disse, ele não sou também é amador, seguidor pá. de Cacó Felipe, tem bases dele. Mas- É isso que queremos ver aqui no podcast. Mas não a é? questão aqui Vamos convidar os é dois. que para mim o debate tem que trazer resultados. Yeah. Eu É só sempre venho assim, para meu. cá caso alguém queira se converter. Ah, Ou é? ele se converte ao cristianismo verdadeiro, segue a verdade, ou eu vou ao Cacó Felipe. Aqui temos que chegar. Não, é para mim. Para mim, estás a ver a minha fala? Tem que trazer algum tipo de resultado. Eu não hei de vir para aqui com um gajo, ok. né? Só para discutir e depois, não, Não, foi um tá prazer. bem, não. não, tem que- Não, vamos falar sobre chegar a isso. Tem algum que se tipo de produzir conclusão. alguma Tá coisa. bem, Exatamente. a parte religiosa vamos deixar, vamos Yeah. organizar um dia. Yeah. Exato. Então, Eu quero... eu estava a falar de religião por questões desta cena. Criei o Estava a dizer Repoema, que- Exatamente. né, exato. que é, na verdade, uma espécie de, olha, se calhar desta forma não escandalize. Né? E é uma coisa que ficou e tem estado a servir para glorificar a Deus sobremaneira. E a partir deste momento eu tenho estado a ver pessoas que não gostavam de poesia a apreciar mais a poesia, pessoas que não gostavam mais da cena a gostar. Então, para mim, é basicamente isto, é mais importante. Ok. Yeah. Agora, eu quero voltar naquele assunto aí, do ministro da Agricultura, né? Celso Correia. Tocaste naquele ponto ali. Aquele foi em 2021, né? Em que
vimos alguns vídeos nas redes sociais, sobretudo no Facebook, WhatsApp, de algumas crianças em Nampula a comer capim. Lembram-se desse Acho que foi episódio? 2022, ou no início deste ano. A comer capim mesmo. Até um amigo foi para lá, JJ, desde já quero mandar um abraço para ele, é um revolucionário em Nampula. Ele foi para lá visitar-me, mandou-me vídeos, as pessoas a comer capim mesmo com chima. Tá vendo? E eu fiquei muito triste quando vi Celso Correia falar que 80% da população moçambicana não passa fome. Mas isto, sabes Não há o fome quê? em Moçambique. Eu acho, yeah. E na Constituição da República está plasmada que a agricultura é a base de subsistência do povo moçambicano. Mas olha lá a agricultura, como é que está? O projeto sustenta, não estamos a ver nada. Como é que é? O que tens a falar sobre isso? Mano, é Tocaste assim, naquele assunto. Para mim, o Celso Correia é uma pessoa muito sábia. Ok, de facto ele é O sábio. Celso Eu concordo Correia plenamente provavelmente consigo. tenha cometido algum tipo de equívoco ou nós lhe interpretamos mal. Alguma coisa deve ter acontecido com o Celso. Porque ele conhece a realidade do nosso país. Exato. Aparecer a dizer que a maior parte, o grosso do povo moçambicano tem as 3 refeições por dia é no mínimo um insulto ao povo moçambicano. E ele sabe, o Celso Correia é uma pessoa que sabe disto. Então, provavelmente, ele tenha cometido um equívoco que devia ter se apresentado em comunicação à nação a pedir desculpas. O Celso Correia deve se desculpar ao povo moçambicano pelo absurdo que andou a dizer. Mas provavelmente ele tenha como fundamentar isto. Exato. Para mim, é que o silêncio dele É é preocupante. que não deve ser admitido. Exatamente. Ele provavelmente tenha fundamentos, tenha bases que lhe levem a afirmar. Eu aqui, por exemplo, estou a falar, mas não fiz nenhum estudo estatístico. Provavelmente ele tenha lido. Provavelmente ele tenha investigado. Provavelmente ele tenha pesquisado. Então, que nos venha apresentar este relatório. Mas, Ok? Fruto da investigação que ele fez. Não, Porque para mim, aparecer a dizer que a maior parte do povo moçambicano tem as 3 refeições, o povo moçambicano não tem problemas de fome, estas questões todas, é absurdo. Mas é assim, se tu fores olhar para as zonas mais zonas recônditas, Certo. tu tens muita produção. Ok? Tu tens muita produção. Se é época de produção, tu tens muita produção. Ok? Só que, infelizmente, porque são zonas que distam das zonas urbanas, então muitas vezes é comer a mesma coisa. Por esse mesmo motivo que os casos de desnutrição crônica estão mais lá. Mas é lá onde tens folhas, é lá onde tens diversidade, Aquela tens mandioca, fruta tens natural, sem químicos. E sem químicos. Exato. Porque aqui em Maputo nós estamos mal, estamos a comer químicos da África do Sul. Sabem Exato. disso? aquelas Exato. laranjas Infelizmente, parece a cabeça do aqueles palixo. frangos ali, aqueles frangos, aqueles Outras frangos ali, coisas. aqueles frangos Yeah, crescem aquele- um dia. Man, Ah, é? Um dia, 2, você já tem um frango big. há quem diz que até já Tá existem vendo? ovos. Parece plástico. Mano, nós... Aqui nós, já diz que já existem nós ovos aqui em com Maputo, misturas, mas não sei o quê. sabem por que negócio muito a ideia de ter que dividir o país? Porque o melhor que vem de Moçambique vai para fora. Já é verdade, eu vi aquele vosso chá de coisa, de gurue. Vai para fora, Mano, é exportado estás a ver? para A primeira parte de qualidade, Yeah. quem consome não são os moçambicanos. Sim, eu já vi um café do Niassa. Yeah, aqui a venda. Fazem. Quem consome? Num distrito, esqueci o nome do distrito. Niassa, Vem num por exemplo. pacote preto assim, né? Exatamente, escrito Niassa. Niassa, por exemplo, Niassa é uma província que está esquecida. Ok? Yeah. Mas Niassa produz. Se tu queres Man, morango de feijão, qualidade, morango. poxa. Tá apanhando isso? Yeah. Mas o que acontece? Niassa tinha que ser das províncias mais mencionadas. Yeah. Porque tudo que sai de bom de Niassa não vem para aqui. Mais extensa e menos populosa. Exportação. Yeah. Com terras áridas. Exportação. Mano, é este problema que nós temos em Moçambique. Não há políticas que olhem primeiro para o país. E estes benefícios da exportação e importação não vêm para o povo. Não vão para ali Vai onde sai para o onde? produto. Exatamente, para não ali. vai para o povo. Onde é que vai? Mano, um saco de feijão na Zambésia, sabe quanto é que está um saco de 50 quilos? Não. Você compra, se não estiver a exagerar, um saco de 50 quilos, 70 meticais. Yeah. Eu concordo 100 contigo. meticais no máximo. Um saco. O problema só é transporte, é como carregar. Senão meu rancho, eu ia fazer lá mesmo.
Yeah. Ir fazer meu rancho, voltar, carregar, trazer aqui. Mas a isso minha seria casa. possível. Estou a dizer. Se as estradas O tivessem problema boas. é a Estrada Nacional número seria 1, que possível, está uma man. palhaçada. Seria possível, sim. Então é uma palhaçada. Yeah. Ah, é? Estrada Nacional número 1, mano. Ah. Não é uma das melhores estamos- da África? Estamos a pedir só olharem. Yeah, Não, mas olha lá, não é uma das melhores da África. Você não viu aquela campanha que gajos iam, sentavam nas Ah, praças, ok, o a Yacine olhar buraco? Amuzi. Yeah. Aquele buraco da Estrada Nacional número 1. Mas olha lá, o governo não viu nada. Mano, faz a o que- viagem mais frustrante que você vai fazer na tua vida é sair de carro de Maputo Para a Nampula. Nampula, yeah. Ah, é? Levas 3 dias. Yeah. Mas cansado mesmo. Rebentado. Você chega, estás a ver até beijo da tua esposa, pode não receber, frustrado. Yeah. Não é brincadeira. Mas aquela estrada. E consequentemente, sabes o que acontece? Oh. Sabes o que acontece no final do dia? Mano, Sim, estás a ver o que acontece no final do dia? Tu escapas, tipo, vou via terrestre, talvez porque quero poupar um taco. Yeah. Para pagar voo. Pelo contrário, Pelo sai mais contrário, caro. man, pelos Mano, dias. mano. Tens que pagar um paracetamol, sítio Yeah. para dormir, não sei o quê. Não Epá, tomas muita banho. coisa. O outro problema man, é que você não acabas tem gastando opções. muito. O outro problema é que tu escolhes voo, mas também voo de repente está no Yeah. ar. Vai estar 300 e tal mil pés. mano. Yeah. Eu não me esqueço de uma cena. Eu não me esqueço de uma cena. Eu estava a viajar para Lixinga, mano. Entramos no voo do lado da asa. Aquela cena estava arrancando. Eu reparo assim da janela, mano. Começo a ver umas ceninhas sujas. A gotejar óleo. Fiquei preocupado, eu não Acho que- entendo. eu acho que- Man, eu não Você entendo. no ar. Eu não Yeah, entendo a da parte aviação. técnica daquela cena, mas fiquei preocupado, man. Mas No será ar. que essa cena, man? Não, mas será que Vai tu me viste levar? isto? Ou viste aquela imagem de um gajo com aquele Não. machado ali, uma capa escura, tipo, vocês já passaram hoje. Não, eu vi mesmo uma cena assim. Poxa, pode criar falha técnica aqui, man. E aqui é no ar, ou alguma cena. Yeah, Tipo, aquela tipo cena acho que que a tu segurança vaza. também deve ser psicológica. Tu tens que estar, tipo, Não, mas há yeah, um problema sobre a aviação mesmo aqui em Moçambique. Eu não sei outras companhias, por que não aceitam outras companhias aqui? Sempre estão a forçar LAM. Não tem capacidade para estar. Mas o problema está Sempre está a forçar. Quem quer Já teve dividir? aquela Jet Fest. Não Sim, sei, mas Fest Fest Jet. Yeah. Air Corridor. Você viajava com 300 meticais. Está Ah, é? onde? Estás a ver? Quem não aproveitou subir avião aquele tempo então? Yeah. Nesse Para tempo agora é tem- difícil. Yeah. Man, agora, 300 meticais, tu man, tinhas uma passagem aérea. Tá vendo? As pessoas. Mano, estás a ver o quê? Avião. Até de pé você queria ir assim. Tipo, Ah, é? Não, porque mano, Era- vou dizer uma era cena. barato, mano. É que bases não tinham mercado. Yeah. Só que, mano, eu também tenho minha companhia de transportes terrestres, que eu quero que fature. Yeah. Logo, se a Air Corridor aparece a cobrar 300, enquanto eu estou a cobrar 1000, Quem é e esse? levo 3 Vai querer. dias. Naquela altura, ainda não tinha ponte sobre o Rio Zambezi. Ainda tinhas que Ah, lutar Tinha ali. que ir Batalhão, ali. não sei. Mano, uma viagem daqui de Maputo, literalmente para Nampula, levava-te uma semana. Ou uma semana e meia. Isso se o carro Agora, que estiver bom. dinheiro é esse que você tem para te suportar na estrada 5 todo esse dias, tempo? mano. Que energia é essa que você tem para... Mas está conseguindo ver essa cena? Então, a questão aqui é que a gestão, não que não exista qualidade na gestão, está a perceber? Yes. Aqueles senhores são formados, mas são gananciosos. Ok. O problema é que, se eu consigo me colocar numa posição, o meu foco não é trazer o bem para a população, é também comer. Eu quero comer. Yeah. Por quê? Porque eu estou com fome. É aquilo- A sociedade, na verdade, é esfomeada. Está a perceber? Mesmo aqueles gajos que aparecem nesses debates políticos, votem em mim! Yeah. Votem em mim. Eu não sei se vocês, quando votarem naqueles ali, de fato haverá mudança. Porque aquele também está com fome. E o meu maior medo é votarmos no gajo, vir para ali e continuar a fazer a mesma palhaçada ou pior. Esse é o meu maior medo. Consegue entender? Porque a fome fala mais alto, o nepotismo. A ideia de, olha, eu basta ser diretor, vou colocar meus sobrinhos, sei lá que, a visitar, Yeah. sei lá que. Mesmo sem competência. Mas está conseguindo entender isto, né? Estou. Essa questão é muito importante. A LAM é uma companhia que já esteve, por exemplo, a ser mencionada como das melhores na altura. Exatamente. Já foi mencionada Sim, ali sim. com qualidade, o próprio mantimento que a LAM servia tinha qualidade. Está a perceber? Yeah. Mas hoje, na verdade, há uma descontinuidade. Por quê?
Porque não é o mesmo diretor, não continua o mesmo diretor, há sempre que mudar, de fase em fase. E cada um tem o coração dele. Tem uns que ao de entrar ali vão ser bons. Outros entram e fazem palhaçadas. É assim, ok? A questão é que agora parece-me que ele está sob Gestão sul-africana. Parece isto. Mas Então, eu acho melhor triste, cena privatizarem aquela cena. não, mas é isso Não mesmo. quero privatizar. Eu acho que o final do dia é isso mesmo. É melhor cena. Mesmo essas outras companhias, você há de ver, por exemplo, os caminhos de ferro de Moçambique. Quando começaram a fazer palhaçadas, também há de aparecer alguém privatizar. Assim sucessivamente. Só que esses gajos gingavam porque não tinham concorrência. Com concorrência você não ginga. Com concorrência você não ginga. Já agora, eu dei um exemplo, rapidamente. Eu não bebo, nunca bebi. Ok. Mas o Rasta bebe, que é meu amigo. Yeah. Por exemplo. Já agora mandar um shout-out para ninguém. Para Rasta Altaf. Esteve cá. O Rasta Altaf, meu G, bebe. É meu puto, o Rasta Altaf é meu nigga mesmo. Onde eu estou. Gasta lá. Você quer encontrar Rasta, liga para mim. Há de encontrar Rasta. É? Ele não veio hoje porque ele completa 9 anos de namoro com... Opa, 9 anos? 9 anos. Props. Depois vou ligar para Rasta, 9 anos, é sério, man. Ixi, a grande, 9 anos com a Babe, mano. Mas já... Mete respeito, Mas atenção, já noivou? Rasta, Mano, já passaste de faculdade de medicina, mano. Faculdade de medicina são 7 anos, já passaste de trabalho. A não ser que seja chear na mas não, o Rasta é um gajo concentrado. Não, o gajo é concentrado. E eu acho que é mais no tempo em que eles se sentirem preparados para correr com uma cena dessas de noivado. Exatamente. Porque, mano, se tu não estás, por exemplo, a jobar, nem tu tens um business, mas sei lá que e tal, não vale a pena ir num lar que depois já vai começar a ter... Mano, um lar sem dinheiro é palhaçada. Tá a ver quando não há dinheiro? Só é amor. Ok. Você vai jantar amor, né? Vai jantar amor você, né? Mas podemos almoçar amor e depois jantar comida. É isso, mas pelo menos ter para jantar. Então, para mim a cena é que nós não podemos também normalizar muito a cena da... É só... Não, é preciso se organizar. É preciso se organizar. Você tem que se organizar financeiramente. Ter um trabalho. Ok? E depois, senão estes 9 anos reduzem-se em 3 meses de divórcio. Então é preciso se organizar. O puto é um puto concentrado. E depois tem uma parceira também, minha cunhada. Ele já gostava de mandar um rala. Eu falo, sem problema, é Lifness Saniconda. Se ele vos falou outro nome, está mentira. Dama de Rasta chama-se Lifness. Não, nunca nos disse outro nome, senão vai arranjar problema. Lifness Saniconda, é minha cunhada. Ele não tem problemas, o Rasta é um gajo sério. Por acaso eu conheço de vista. Lifness Saniconda, gostava de mandar um peace up. É também muito concentrada. Tem um mindset muito big. Então estão-se a organizar. Né? E eu acho que é uma cena que sai. Então, para mim é tipo, eu não bebo, mas eu estava a dizer, estás a ver as cervejas de Moçambique? Eu sou uma pessoa muito informada, eu leio e saíram informações daquela altura a respeito. Cervejas de Moçambique não tinha concorrência. E houve um tempo em que parece-me que a qualidade da cerveja já não era a mesma que de antes. Pelos cenários que você ouvia das pessoas. É semelhante a uma rede aí de telefonia móvel, o que está a fazer ultimamente. Sim, já não era cena. Perdão pela publicidade. Seja à vontade. Mas também venham lá investir nesse podcast. Aqui venham lá, caros empresários. Estamos aqui jovens, informados, a tentar ver se conseguimos trazer a qualidade para a coisa. Estamos a pedir para olharem para este contexto, investirem com pouco, não é muito. Pouco. Vamos chegar lá e queremos também poder promover e divulgar um bocado as vossas marcas. O espaço é esse. Então venham lá fazer isto. Muito obrigado. Não, estamos juntos. Big up. Isto aqui é a cena. Então a ideia é que já não estava a ser de qualidade. Precisou ter que aparecer concorrente, fazer uma outra cena que o people já estava a dizer, tem qualidade. Porque o concorrente investiga até o mercado, depois a qualidade da sua sobrepõe cena. a tua cena. Enriquece aquilo que o people já reclama na tua cena. Eles colocam na cena deles e aparece, é uma estratégia, né, que se calhar meu nigga Amandi conheça melhor, ele é especialista nessas cenas de marketing, então provavelmente ele conheça melhor, mas isto é uma estratégia, é pesquisar e conhecer um bocado o mercado, não é? As tendências e estas questões todas e trazer um produto muito melhorado, exatamente, com relação ao que o concorrente oferece. E isto aí fez com que, por exemplo, quando a outra, não vou fazer publicidade dessa quando a outra marca aparece, mas numa perspectiva de melhoria de qualidade. E isto é que lhe diferenciou. Niggas começaram a sair da 2M, a correr. Só que a 2M acordou.
Ok, depois começou também a fazer novas cenas, a trazer novas tendências, essas cenas. É bom. Depois voltou a Nós não recuperar podemos, mais. Não podemos ter medo de concorrência, é bom. Concorrência nos acorda. Yeah. Tipo, wake up, wake up, wake up. Don't sleep, wake Yeah, up. yeah. Tá sabendo? Quando aparece um outro puto, poeta, que porra já começa a ter tendências de levar meu público. Eu já rendo. Tipo, Yeah. vamos Há uma lá. competitividade, porque Yes. aí se eu estava a dormir, eu já acordo do Acordas. sono. Yes. É tipo, mano, esse mercado é meu. E eu vou provar ao people com A mais B que o mercado da poesia moçambicana me pertence. Yes. É bom irem surgindo outros putos, mas tem que vir aqui dizer, mano, Yeah. né? Yeah. Aqui haja humildade. Existe um macaco velho. Yeah. Mano, desculpa. Yes. Estás a ver? Estás a ver? Então, para mim é essa cena. Eu acho que a concorrência acorda-nos e esta capacidade, por exemplo, de nós termos pessoas que sempre nos chamam a atenção para melhorar uma e outra coisa, é uma cena boa e fixe. E torna-nos pessoas melhores no final do dia. Yeah. E depois tu, nessa cena de poesia, basaste para Angola há pouco tempo, né? Yeah. Como é que foi lá? Tipo, É como é assim, que foi o processo daqui A cena da para lá? poesia. Até tu Em basaste lá. Moçambique, por Yeah. exemplo, Foste já- convidado Yeah. ou um concurso assim? Moçambique já tem precursores da poesia, mas num contexto muito de saraus e tradicional. Ok. O slam, que é batalha de poesia, começa em Moçambique há sensivelmente 5 anos, em 2018, onde tivemos a primeira edição. Eu não conhecia a cena do slam e quem participou desta edição foi a Lúcia Tite, que venceu. Ok. Só que no ano seguinte, quando eu comecei a participar mais de saraus, em 2019, né, começaram a falar muito de slam, batalha de poesia, e eu já vi alguns vídeos dos Estados Unidos, onde começou. Os Estados Unidos então está a 80, Ah, é? 70, 50 anos, já faz há muito tempo essa cena, tá vendo? E há 40 anos, essas cenas já morreram. Então, o que acontece é que o Brasil também já tem muito tempo de estrada a fazer essas cenas, que é um país falante de língua portuguesa. Yeah. As batalhas de poesia falada já acontecem há muito tempo, até já existe um mundial na França. Opa. Anualmente acontece mundial de poesia na França. Então, todos os artistas, todos os países que queiram participar têm que realizar campeonatos Nacionais, internos ok. para conseguir encontrar um representante, ok, para a França. Naquela altura foi a Lúcia Tite. A Lúcia Tite agora está a estudar no Brasil como fruto da poesia, por exemplo. Ok. Está no Brasil, tá. Opa, que bom. Só que em 2019, quando eu apareço, eu não fazia uma poesia comum, porque eu trouxe o contexto do rap-poema, tal como eu vos disse. Eu já conseguia abarcar o público, tanto de homens, tanto das mulheres. Homens tinham poesia como uma cena chata. Ok? Tipo, mano, isso é melancólico demais. Aquela cena de cair no chão, cena que exatamente, levantar, rebolar, o vento. As águas do rio. Mas já em contrapartida, homens rendiam maningue com rap. E rendem, tá sabendo? Yeah. Então eu junto a cena, Yeah. junto a cena da poesia e junto a cena do rap. Quer dizer, os gajos irem para um evento com as babies já conseguia mesclar tudo. É tipo, eu já vi homens, mais de 100 aparecerem para mim. Isto é literalmente, falo aí até para casa. Mais de 100? Em todo esse tempo em que estou ok. a correr, já vi homens a virem dizer, Ivandro, eu não gostava de poesia, mas eu te ouvi. Mesmo o Niga, Fred Josias, Yeah. quando me ouviu há pouco tempo, disse, mano, eu não rendia com essa cena de poesia, mas quando Yes. eu te ouvi, porque eu trago uma componente que já abarca os dois gêneros. Já os dois gêneros. Então, Eu tenho aquela tua de Cabo Delgado no céu. a Cabo Delgado. Não, é essa cena, estás a ver? Então, para mim, o props já é esse. Já tem maningue-niggas que já estão a usar o contexto do rap-poema também. E isto é bom, porque foi criado exatamente para ser usado, para ser difundido, exato. estas cenas. Então, o Ivandro Sigaval já foi o vencedor em 2019 do Moslam. Em 2020, em maio, ia representar o país no Festival Internacional de Poesia e Artes Performativas. Só que eu não sei se eu sou muito azarado ou se sou muito abençoado. Em que país? Ok, na França, o França. Mundial. O Mundial. Aliás, o Mundial de Poesia. Eu ia representar Ok. o país no Mundial de Poesia. Ok. Então, nos... Todo vencedor moçambicano almeja representar o país na França. Yeah, na França. E na França eu vinha com um dos lugares, pelo menos um era meu. Ok. Esse era meu foco, um dos lugares. Yeah. Se não for o primeiro, porque os meus textos, os textos que eu tinha levado, Yeah. Eram ali era raros. para colonizar franceses. Pelo Ah, menos é? os franceses tinham que ser colonizados. Yeah. Não portugueses, franceses. Pelo menos tinham que esse. ser colonizados por Moçambique. Como é que seria isso? Uma colonização Através o da quê? poesia É? cultural. Então Uma depois colonização vai cultural. soltar uma aqui, né? Uma Yeah. colonização cultural. Yes. Então, a questão aqui é que o Ivandro Sigaval, exatamente em maio,
Já janeiro de 2020 começamos a ouvir da pandemia da Covid-19. Fogo. Yeah. Fevereiro já começou a vir. Nós já pensávamos que era uma cena que passageira, só do Japão. Infelizmente. China. Da China, Ei, 2020, mano. Fogo. Não havia nada. Aquilo foi um boicote. Yeah. Só que é exatamente naquele ano em que o Ivandro Segaval acorda. Eu faço um seriado, começo a fazer um seriado de poesia. Chama-se Mais uma Quarentena para Te Amar. Por quê? Porque o índice de violência naquela altura do confinamento era terrível. Yeah. Porque as pessoas já não tinham cerveja, já não tinham cigarros, já não tinham... E tinham que ficar ali com as babies, a suportar todo o time. Tipo, ei, Então o índice, as pessoas já se batiam mesmo, já se insultavam, cada um já acordava com cara trancada. Então eu faço este seriado para convidar as famílias, uma vez por dia, a sentarem nas telas e a ouvir poesia. Eram poesias que tinham muito a ver com família, com amor, com cena que era seriado. Ok. Ei, não, o people começou a vir. Já as famílias é que começaram a vir a me dar props. Está a ser uma cena nice. Está a ver um casal que acordou triste um com o outro, mas depois já estão a se abraçar, já estão a se beijar, já estão juntos pela cena da poesia. A poesia tem um poder que, se nós nos apercebêssemos com todo tipo de cuidado, a poesia poderia conquistar muitos mercados. Concordo. É possível, através do marketing digital, nós recorrermos à poesia e fazer coisas muito bonitas. Está-se a recorrer muito para o humor, uma força de palmas, gostamos. Está-se a recorrer muito aos músicos, também gostamos. Mas, mano, não há humor sem poesia. Aqueles primeiros escrevem. Não há música sem poesia. Aqueles primeiros escrevem. Não há teatro sem poesia. Aqueles senhores primeiros escrevem. Este processo de escrita, rimas e tudo isto mais, é poesia. Então, por que vocês não trazem um poeta, um slammer, para fazer a vossa publicidade? Para vocês sentirem a cena. Termos um embaixador de uma marca sendo poeta. Mas você conhece Obedes Lobadias? Como é que o Obedes, com tanto sucesso que fez, esses gajos não nos chamaram para representar essas marcas, por exemplo? Minha conta até bateu Temos que ganhar oportunidades, temos que levar esses putos bons e começar a colocar nos lugares de destaque. Vou te responder na voz de duas caras. Eles dizem que o povo não gosta. Não, o povo não, mas o povo poesia, já começou a acordar com relação a essa pela forma como está a ser feita. Mas acho que está no time. Então, eu, na verdade, depois, como fruto desta cena, não fui à França. O ano seguinte tivemos um vencedor que foi o Gonçalves Gonçalo. Então, não fazia sentido eu ir, enquanto já temos um outro vencedor. Tínhamos que dar espaço. Então no ano seguinte não concorreste? Não concorri. Agora era mais para... Eu sou o precursor, então vou dar espaço. Porque também a maior parte dos putos que foram aparecendo foram se inspirando na minha cena. Ok. Não estou a querer me fazer com todo tipo de respeito e respeito todos os artistas, mas a maior parte, né, já veio... Por exemplo, tem uma geração que veio a se inspirar no Obedes Lobadias. Exato. Porque ele era, na verdade, o expoente máximo da poesia na altura, sob o ponto de vista de declamação, porque escrita tem muitos. Mas declamação, aquele puto era bom. Houve um tempo em que estás a ver aquele gajo que participou do... Eu me esqueço muito do nome daquele irmão, é um grande irmão, de fato, que participou do show de talentos. O único poeta que estava ali, foge-me o nome, mas houve um tempo também que quando ele estava ali apareceu uma tendência a limitar. Ok, na Zambésia tem um gajo chamado Hassan Ramadani. Sempre os que aparecem também vão imitar. Então é sempre assim, não é problema. Uma geração. Você vai criando gerações. Só que em Maputo, os que foram aparecendo depois de mim, foram sendo uma espécie de inspirados no Ivandro. Então, como é que você vai competir com um gajo que se inspira em você? Quer dizer, ele te tem como mestre. O que ele faz ou está a tentar fazer, você faz 20 vezes melhor. Então, você estava a abocanhar o prêmio. Seria egoísmo, no máximo, no mínimo. Então, o que eu fiz foi deixar o espaço. Por acaso, o Gonçalo é dos poucos, o que venceu, que não vinha na abordagem de Ivandro Segaval. Tem uma abordagem muito própria de fazer poesia. O shout-out para o Gonçalo. E ele venceu. Ok? Ele venceu e foi à França e a Bruxelas e representou muito bem Moçambique. Tanto é que foi a final. Não trouxe o prêmio, mas foi a final. Mas também é difícil um país falando de língua portuguesa trazer prêmio. Por quê? Porque lá as batalhas ou são em inglês ou são em francês. E os seus textos, para serem entendidos, têm que ser traduzidos. Quando você traduz um texto... Estraga logo. Exatamente. Porque o sentido da coisa é alterado. Se eu trago um duplo sentido em português... Não vai ser duplo sentido em inglês. Não vai ser em inglês, não vais ter.
Então, isto é que faz com que muitos países falantes de língua portuguesa só sirvam de participantes lá, mas não propriamente potenciais competidores para o prêmio. Ok? Então ali, Gonçalves não. dali surge a dica de ter a oportunidade para basar para Angola. Dali, Angola, Brasil começam a discutir uma possibilidade de criar um slam com os países falantes de língua portuguesa. E na altura também eu já representava o país em vários segmentos, a nível da poesia. Ok. Então, a partir deste momento, convidam a pessoa de Ivandro Sigaval, né? A partir deste momento é convidada a pessoa de Ivandro Sigaval para fazer parte. Mas isto aqui não é só assim de forma ocasional, não, Ivandro vens. Ok? Não. E é um puto. Eu ia representar Moçambique no sentido de convidado. Não ia como um gajo que vai batalhar. Só que o nosso puto aqui de Moçambique que ia batalhar teve problemas. Não está a se apoiar na poesia. Não está. Ao ponto de um puto ter problemas de passagem daqui para Angola. Daqui para Angola, mano, são menos de 15 mil meticais. Isto aí é troco de alguém. Agora que eu estou a falar contigo, é troco de amendoim. Vai ser gasto amanhã, mano, sexta-feira. É troco. De 15 mil meticais, pagamos voo para um puto, 30 mil meticais, aí e volta, o gajo vai a Angola, faz um trabalho, traz representa resultados o país, e volta. meu. Agora, o que é que torna a poesia de Ivandro Sigaval profissional? É que eu comecei a investir meu próprio dinheiro na cena da poesia. Eu trabalho. Disseste uma vez que até realizas teus eventos Exato, com teu próprio taco e não cobras entrada. Exatamente, sim. Por quê? Porque eu precisava, é uma estratégia também, um amando que não me deixe mentir. Você precisa investir no produto que você está a oferecer para depois começar a ter aceitação. Eu comecei a investir na cena da poesia, mas como fruto do meu outro trabalho. Eu trabalho na área de comunicação. Eu sou especialista de comunicação e advocacia e trabalho com organizações não governamentais, né, que por questões de ética não vou cá mencionar. Né, e isto é que faz com que, de alguma forma, eu tenha fundo para suportar minha poesia. Ok? Então, minhas passagens de voo eu é que pago. Porque a maior parte destes fóruns dizem, mano, nós temos acomodação, temos toda a logística interna, mas não temos passagens. Então, se o Ministério da Cultura, se é que me ouve, se a classe empresarial, se é que me ouve, se organizações da sociedade civil, se é que me ouvem, porque lá nós defendemos muito estes temas sociais também. Se apoiassem os artistas, seria uma coisa interessante. Só com passagem, o resto nós podemos nos virar. Exato. Está a ver aquela cena de vacina, de sei lá que e tal. Nós podemos ir atrás de passaporte. Exato, sim. Mas apoiar só com passagem nos vossos projetos, terem aí um fundo, uma linha orçamental. Ou pelo menos que coloquem um desconto. Exatamente. Se for para representar o país Sim, fora. sim, Um exatamente. desconto básico, Estás a ver? uma percentagem. Sim, é possível. Estás a ver a LAM também fazer isso. Sim, Está a ver? Então o gajo vai representar o país. Mano, não é só futebol que representa o país, não é só boxe, não é só... Não. Nós temos arte e cultura e vende muito melhor o país. Porque ali você está a mostrar a essência do que Moçambique faz e cria. Exatamente. Está a apanhar? Em Angola eu fui com o meu próprio taco. Eu tive que tirar o meu salário de um mês e correr atrás da cena das documentações e tudo isso. Aquela cena de vacina, e não sei o que. cobrir a cena das passagens e ir para Angola. Não podem te enganar. Eles também lá estão a ter dificuldades sérias. Então conseguiram organizar logística, acomodação, transporte lá interno. E já é muito, alimentação. Então você no mínimo tem que se preocupar também nessa cena. Mas fui atrás de alguns parceiros, mas provavelmente tenha sido tarde, porque eu tenho parceiros fidedignos. Eu tenho mesmo nomes de organizações que quando eu ligo e digo, estou a precisar de coisa X, eles acautelam. Pode não ser tudo, mas é para dizer, pelo menos temos uma coisinha aqui para... Ok? E gostava de saudar estes que já fazem isso também. Aplaudir mesmo com todo tipo de veemência. Então eu vou a Angola com o meu próprio dinheiro. Ok? Mas para representar o país. Ok? Mas além deste processo de representação, para mim era muito importante a cena do lobby, o intercâmbio. Estavas a vender uma imagem do país e a sua própria imagem. Estrategicamente falando, tinham todos os países falantes de língua portuguesa lá. Tanto é que o Brasil já me pede. Agora tenho que ir ao Brasil tentar ver se apresento a minha forma de fazer poesia lá. E lá, mano, eu não fui para brincar. Você não vai gastar todo esse dinheiro de passagem para ir passear. Eu trabalhei sério. Eu soube que ia batalhar no dia que cheguei. Sério, para Ivandro, já não estás como convidado, porque outro gajo não veio. Então, como outro gajo não veio, você tem que substituir, tem que batalhar. Eu preparei meus textos, selecionei. Eu disse, ok.
Eles deram-nos um texto inédito que tínhamos que escrever. Meu texto eu escrevi ali mesmo, na hora. Desenhei. Eu, graças a Deus, quando estou inspirado, não tenho problemas de escrever. Eu escrevo mesmo. Escrever. Ok. E depois de roitar, aqueles 3 dias que me faltaram, fui ensaiando. O dia da batalha, tranquei-me toda a manhã, não saí para matabichar nem nada. A ensaiar. Depois é que saí já para espairecer. Ok? Cheguei ali, eu enfeito meu fato verde de esperança em Moçambique. Está na bandeira verde. Da República. Eu saí. E cheguei lá. Ou na bandeira vermelha. Quando eu cheguei, manos, vocês se forem ver os vídeos, que ainda não foram partilhados, na verdade. Ah, Eu estava a trabalhar, aquilo era trabalho. Poesia para mim é trabalho. Isso é Angola. Em Angola. Ei, não, foi uma coisa espetacular. Em Angola nós temos uma artista chamada Irene Amosi. Não conheço. É uma slammer. Yeah. Muito má. E Angola já está na cena do slam já há muito tempo. Ok. Porque todos Yeah. os outros países, nós demos que o primeiro round, Brasil, sei lá que, demos porada mesmo. Nossa, sente um bocado. Mas por exemplo, a brasileira que estava, Muito a forte. também. Jéssica Campos, mano, a poesia da Jéssica Campos é revolucionária. Ah, é? É tipo um contexto de periferia, de marginalidade, mas muito ciente, de forma muito aberta. Eu em particular vi artistas fenomenais. Eu conheci artistas fenomenais em Angola neste intercâmbio. Fixe. Estava o Emerson Alcalde também a acompanhar a Jéssica, estava com a Jéssica, que é o fundador do Slam da Guilhermina, né? O primeiro slam de rua a ser feito numa paragem de comboio. Exato. É o Slam da Guilhermina, vocês podem pesquisar depois. Slam da Guilhermina. Slam da Guilhermina. Ok. Guilhermina é uma praça e é lá onde acontece o slam. Ele é que é o fundador, porque o primeiro slam do Brasil foi o Zap Slam, então o outro que aconteceu foi o Slam da Guilhermina. O Zap era muito elitista, né? Muito da cidade, zona urbana, então levou-se um bocado para a periferia, que é o Slam da Guilhermina. O Cigaval trouxe o prêmio e este mérito para Moçambique, vendeu a poesia moçambicana da melhor forma possível, com os nossos próprios termos. Nós temos terminologias muito nice, maning nice, por exemplo, são nossas e tal. Anima. E estas cenas foram lá e conseguimos comercializar da melhor forma possível. Tanto é que já há agora possibilidades e probabilidades do Ivandro Cigaval representar o país em Camarões, num outro slam que está a acontecer daqui a pouco. Gostava de pedir aos nossos financiadores para ver a possibilidade de cobrir a passagem. Ajudem, que vamos promover a cultura. Mas vocês também podem pesquisar Ivandro Cigaval no YouTube, Facebook, TikTok, está aí para verem a qualidade, né? Senão vão pensar que esse gajo aqui está a falar à toa e esse é um gajo... Não, vamos pesquisar. Não é para vocês, é para os cotas aí. A malta conhece. Ivandro Cigaval, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no YouTube, estou no TikTok, estou nesses todos os fóruns que vocês podem imaginar. Pesquisem para ver qualidade e depois disso, Barada, como é que nós podemos comercializar a nossa marca, se calhar fazer uma poesia, falar da nossa cena e tal, e a cena vai E tu fazes aquela cena de serenatas também? Faço serenatas, Então, aproveita e deixar o contato mesmo faço da rede serenatas social. personalizadas. Ok. Né? A ideia é, se você quer de fato homenagear alguém, né, que não seja sua parceira, sua mãe, por exemplo, neste sábado mesmo eu estou como MC, mas também estou como poeta, eu faço trabalhos de mestre de cerimônias e junto com poesia. Quer dizer, quem contrata os meus serviços de poesia tem bônus de poesia ou de MC, tem bônus em poesia. Eu faço poemas personalizados, você conta a história da pessoa, os pontos mais fortes e tudo isto mais, e eu faço um poema que pode ser apresentado em todo o contexto ou em qualquer contexto, mas a falar de ti. Você sente que a história que está ali é minha, mas pode ser mesmo apresentada. sem pronunciar o nome. Não precisa falar nome, mas pode ser apresentada. Em qualquer forma. Em qualquer forma. Muito mesmo em função disto, sai agora a carta que não mandei para minha ex, que é o livro do Ivandro Cigaval. A carta que não mandei para minha ex. Me lembra a música de Boy Say, a carta que nunca te escrevi. A carta que não mandei para minha ex, exatamente. Exato. Ali tem tem um bocado da Ângela, tem um bocado da minha última relação, que foi uma relação que terminou há pouco tempo. Há pouco tempo não, há sensivelmente 2 anos. Estava prestes já a me casar, né?
Mas terminou porque não houve no final do dia comunicação, e estes problemas de comunicação, problemas de orgulho. Mas de uma forma que é uma pergunta errônica, talvez, ou sei lá. Mas como é que um comunicador tem problemas de comunicação? Na verdade pode não ter. Gajo formado em comunicação tem problemas de comunicação. Se tu sentas com cota É Brazão Mazula, Yes. Severino Nguenha, Exato. Padre Couto, Felipe Couto, né? Isso. Yeah. E assim você senta com Eu aqueles gosto senhores, muito do Couto, Estás a ver o nível de conversa deles. Yeah. Pode não ser um nível que você se enquadre. Aí já há ruído. Há ruído. Exatamente. É verdade, há ruído. Ok? Aí há ruído. Então, apesar de eu ser uma pessoa especialista e especializada em comunicação, é que às vezes o que eu falo pode ser interpretado de uma outra forma. Okay. E isto cria ruídos na comunicação. Ok? Se calhar você disse em tonalidades de paz, mas a pessoa recebe porque não está acostumada. Há termos em língua portuguesa que quando você usa, corre o risco de te baterem. Por causa de tonalidade. Não só tonalidade, porque a pessoa pode pensar que está a ser insultada. Exato. O processo de comunicação, como é que funciona? Tu tens emissor, tens receptor, mas aqui no meio tem mensagem e tem código. Esta mensagem está codificada, que é a língua que esta mensagem naturalmente chega. Então, se a pessoa que recebe não consegue descodificar ou descodifica de uma forma errada, então houve ruídos na comunicação. Não houve comunicação, houve ruídos. Porque se eu falo água, eu entendo e se pedra, calhar, exatamente, você sumo. entende pedra ou sumo, então há problemas. É por esse mesmo motivo que há termos em língua portuguesa que podem constituir um insulto para alguém de te bater. Então, o fato de eu ter sido especialista pode ser que a nossa comunicação não tenha sido, ok? Porque provavelmente ela tenha sido superior na comunicação, ou eu inferior, ou eu tenha sido superior, ela é inferior, e a comunicação falhou nesse contexto. Então, é isso que eu abordo na carta que não mandei para a minha ex. Como nos comunicarmos? Tudo isso através da poesia, é um livro de poesia, mas como dominar o orgulho, a arrogância, o silêncio, como discutir sexualidade na relação, por exemplo. Dizer que, olha, eu não estou a gostar da forma como você faz, porque provavelmente você não consegue me fazer atingir o orgasmo, estas questões todas. É um debate que eu trago na obra A Carta que não mandei para a minha ex, e gostava naturalmente de convidar a todos a partir de já. É a carta que não mandei para a minha ex, porque se eu tivesse mandado, provavelmente ela estivesse comigo até então. Mas é como quem diz que é uma coisa que eu não lhe disse. Mas deveria ter dito. Ok, então, já que não tive a oportunidade de dizer a ela, eu gostava de informar aos outros que estão na relação, para que possam dizer mais, amem-se mais, prestem mais atenção um ao outro. Já tipo agora, quando é que ficará disponível? Nós estamos agora a tentar ver se entre maio ou junho, porque só queremos um patrocínio só, para ter esta... um patrocínio, já temos tudo escrito, já temos todo o pessoal aí da gráfica, já fez o trabalho então, todo. Em junho, né? Em só junho, falta, entre maio ou junho, neste intervalo, queremos naturalmente deixar cair a carta que não mandei para a minha ex, manual para evitar fim de relacionamentos. E o Ivandro Segaval, no dia do lançamento, vai fazer um sarau, uma espécie de espetáculo de poesia, que gostava de convidar a todos. Ficarem atentos nas minhas páginas, há muita coisa boa lá. E sigam também em todas as plataformas. YouTube eu criei ontem. Mas já tem conteúdo lá. Mano, eu tinha mania de conteúdo por partilhar, mas o problema é tempo. A questão de tempo. Meu trabalho faz com que eu viaje muito. Fala com a Mandio. Vai te ajudar a gerir as coisas. Eu por acaso eu gostei muito das abordagens do Amandio. Não é amador. Ele pode estar a fazer agora como é que é? Disse-me que faz quanto? Mais ou menos $60. Mas estamos a falar de por aí 4 mil. Mas posso vos garantir que o Amandio, este ano mesmo, ele vai chegar, já vai começar a falar de 1000. Esses 1000, esses zeros aí vão se acrescentar. Porque ele lê muito sobre a cena que ele acredita. Ele está a tentar se especializar na cena do marketing digital, e é possível você perceber isto. Então, quem se dedica, quem persiste, ele pode ter momentos, mas aí o resultado é sempre no final do dia o gajo conseguir bloar e trazer resultados. Eu passo a redundância, mas eu acredito nisto. E vou trabalhar com ele. É bom também eu ter algum tipo de história, dizer ao Vlamandio, minha página, minhas plataformas já estão assim porque você trabalhou na cena. E vai ser bom termos uma time e fazer essa cena acontecer. Eu espero que mesmo em junho saia o livro. Em junho sai o livro. Porque temos alguém que nos prometeu um livro sobre homofobia
Não. Até hoje, o livro nunca foi publicado desde o ano passado. Sabe qual é a dificuldade? Ele mesmo sabe, bro. Mas Ele esteve aqui a dizer. sabe, há problemas muito Só ele, sérios. sim, só ele pode me entender, meu. Só ele pode me entender. Não, eu já tenho. Este jovem prometeu-nos um livro até hoje. Mas sabe desde o qual é a ano cena? passado. Vou dizer uma coisa. Tu começas com um feeling, Você também sabe disso. né? Tu começas com um feeling Yes. no processo de escrever um livro. Não, é que, sabe o problema dele? Yeah. Publicou a data. Já Esse estava dia tudo 30 de- acautelado, Yeah, meu. yeah, Já o tava- problema, sabe É qual passar é? motivos que nem vale a pena estar sabe qual é a aqui cena? Não, mas a a cena, elencar, não. estás a ver? Palícia, até nem é trouble. Sabe qual é a cena? Ficou para quando? Não, lançar um livro, mano. Olha isso aqui, meu. A cena de publicar um livro não é só tu digitares a cena no computador. Depois já Yeah, está. tem- tem É um ficha técnica toda muito- aquela Há um gente. procedimento. E nós aqui em Exatamente. Moçambique, nós não temos uma indústria de produção de livros. Uma como indústria tal. completa, Exatamente. né? Que vai Nós aqui tu tens temos- que de amparo de um sítio para Exatamente. outro. Nós temos agora algumas editoras que trabalham no processo de produção de livros, mas são editoras muito independentes, estás a ver? Então é um processo e depois quando tu vais ver o budget é muito elevado. mal. Só para revisão do teu, porque teu livro não pode ser publicado sem ser revisto. Exato. Eu faço esses trabalhos de revisão de trabalhos, monografias, a revisão de obras literárias, estas questões todas, e não é fácil. Não é fácil. Ok? Não, eles cobram por Então, página, meu. o processo Então de são pa- e depois produção, a o cobrança processo de produção não é muito fácil. baixa. Tens que registrar a tua obra nesse Escritórios e tal, não, aqui no. associações. Yeah. Onde Associação. vende. Aqui onde, Mercado Central. exatamente, ali assim no. Chama-se. Associação de E o quê? Biblioteca Nacional. Yeah, por ali, exatamente. Para naquelas ter cenas aquele ali. código ali, Yeah, assim. para ter o código. Yeah. Então tu tens que registrar a sua obra, tem que passar por todo este ok. processo. Mas quem É faz um isto processo é a longo, editora. Ok. Então você só chega a dizer para meu livro tem tantas páginas e eu gostava de publicar. E tens que dizer Então, em que tamanho, sim, tipo tens que A4, explicar, A5. exato. Eles é que fazem todo o resto, sei. tá a ver? Ah. Então isso aí é dinheiro. fácil, E se tu não tens patrocínio é difícil. Porque só 500 tiragens, 200 tiragens da tua obra é tá. Tá vendo? Então não é easy. Não podes pensar que é só A4, pessoa imprimir, dizer já lancei livro. Não é assim, tá a ver? Mas eu gostava de mandar um props a todas as editoras que nós temos em Moçambique, de jovens independentes. Que têm estado naturalmente a se esforçar para tentar ver obras. Há muito tempo era difícil tu teres um jovem com livro. Hoje temos jovens que já É estão. verdade. Hoje o Tá mercado bom, da mesmo. literatura está a ser Vai estar agarrado assim crescendo. por jovens. A única coisa tá que a ver? está nos matricar é a cena de lançar, estás a ver? Sim, Essa sim, indústria que sim, está a meter yeah. água. Acredito que tem muita Exato. gente com livros Sim, hoje, tá a yeah. ver? E com capacidade de escrever, nem mas putos agora. publicar não é fácil. Mas nem putos agora. Hoje agora temos mais jovens até. Temos maninhos jovens a lançarem livros, a ganharem prêmios. É, Fernando, exatamente. Prêmio Leite Couto, E o Leite sei lá Couto, quem. já Tem, teve, tem né? jovens bons. Estás a ver que estão a ganhar prêmios e tudo isto mais. Então, bem haja juventude. Estamos a crescer, estamos a conseguir evoluir. Yeah. Então, isto é mais importante. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o podcast Yeah. com aquela parte que eu disse que tu não ia sair sem deixar ficar. Barras. Esse te pediu poesia, eu estou Yeah. a pedir barras. Ele quer barras, eu quero poesia mesmo. Mas a cena de barras, Quero poesia. não tem beat aqui, não tem compor beat, né? Não, eu não preciso, não vai precisar. Não há mais necessidade, né? Mas ok. Tem uma barra que eu escrevi, chama-se Carta da Mulher da Noite. Gostava de me desculpar. Eu quando Aí já é escrevo, poesia ou já é... Este Carta da Mulher da Noite, na verdade, não é poesia, é rap, mas que eu apresento algumas vezes em poesia. É muito fazível. Carta da Mulher da Noite. Eu conto a história de 3 mulheres que, na verdade, são mulheres da noite. Exato. A primeira mulher da noite propriamente dita, aquela que aparece nas noites e estas questões todas. Sim. A segunda é a mulher da noite, que é guarda noturna. E a terceira é prostituta. E vocês sabem que muitas vezes a prostituta, esses não tem modos. E eu, quando trago, quando digo não tem modos, é tipo, fala as palavras como elas são. Exatamente. Ok? Ela não tem muito de dar voltas. Exato. E quando São trago estas diretas. histórias, são histórias que eu gosto de trazer exatamente da forma como ela fala. Então, Que é aquele para não palavrão... matar, exato, para não matar a emoção. Muitos não entendem porque que eu uso palavras obscenas algumas vezes na minha performance. É porque eu não estou a falar por mim. Vocês perceberam que toda esta entrevista, falando como Ivandro Sigaval, eu fui moderado. Exato. Mas se eu estou a transcrever, estou a contar a história de uma outra pessoa, eu tenho que trazer a coisa literalmente. Para A se assemelhar à realidade. a emoção prevalecer. Yeah. Então é isto. Então gostava de pedir desculpas aí, pedir também que as crianças a partir deste momento já podem Se retirar... Obrigado. Já seguiram? Já sigam aí e depois falamos.
Tá bem? Também trabalho com livros infantis, então crianças queiram escrever, é só virem aí. Yeah. Tchau, até já. Então, Ok? fique ligado aí. Ok. Manda vir. Olá, moço. Prazer te conhecer. Você é Ivandro, né? De te ouvir dizer. Por muitas vezes até eu pensei em te escrever. Te visito de noite, na carta pretendo te escrever. Teu corpo é uau. Bônus de jackpot, cita. Fato italiano, faz de mim uma mamacita. Tu sussurras baixinho, no meu ouvido é cita. E sabe alfabeto então, beabá da mamacita. Ivandro, melhor discípulo do Cigaval. Não me conheces, faço consigo o meu carnaval. Escrevo esta carta a dizer que eu rendo com peitoral. O teu pau é iogueta na minha boca, se eu faço oral. Você é doc. Vejo na posição, fazes de trás o meu corpo caro na contramão, fazes gemer, latir, sou mulher ou cão. Teu corpo no meu me faz pensar luz e escuridão. Não sou seca, meu soldado, me chame querida. Eu te como, mas sou eu quem acordo partida. Não tens martelo no calção, mas me pregas partida. Me das bilhete de ida, que hora é partida. Não sou rainha, mas digo que o bilimbau é forte. Moras no sul, és do centro e fazes perder o norte. Suas bolas devem ser trevo. Dá sorte. Olha lá. Admiradora secreta Sino, mulher da noite. Talento. Tá aqui um talento, poxa, mesmo. Precisa ser lapidado esse diamante mesmo. Esta aqui é a primeira. Ah, é? Que é a Tem mulher mais? da noite e guarda noturna. Yeah. Esta é a prostituta. Esta aqui é aquela que aparece mesmo como mulher da noite. Ah, ok. Mas que depois rende contigo, se apaixonou ok, e essas cenas todas. A guarda noturna diz assim: olá, filho. De certo não me encontrou. Esta rotina de trabalho, mãe não cozinhou. Tira a comida da geleira como o que sobrou e tranque bem a porta, não abra, põe a mesa e bidon. Meu nome é Joana, na zona chamam-me tia Joe. Sempre de passagem, o certo é que nunca via Joe. Polícia ladrão, esconde quem me via Joe. E procuro hipótese, opção, uso o que via Joe. Meu job é duro, eu sou guarda na G4S. Não era na linha, quando escrevo tenho duplo S. Por isso caguei, para quem fala de governo S. Licenciada, não há job, que governo é esse? A solução, colocar a minha vida à sorte, fazer troca-tincha do viver para comprar a morte. E muito mais que viajar é sem passaporte. Assim, na guarda do bairro, a mulher da noite. Homem mau! A prostituta diz assim: Poxa. boa noite, papi. Tua querida filha. Você é de Niassa, né? Yes. Também de Niassa. Vocês são de Niassa. Vocês vão se recordar. Quem visitou a província da Zambésia, a zona onde as prostitutas se encontravam chamava-se Agricom. Sim, Agricom. E depois tinha uma outra zona Até- chamada até- Fecom. Yeah, Agricom, Né? Fecom. E a Fecom também, mas é mais para lá nas bandas da floresta. Bogli onde você e Dickley encontrava. cantaram isso numa música, Exato, né? As no vagabas Agricom. do Agricom. Exato, no Agricom. Era onde as prostitutas... Era uma espécie de Era, ali- era um bar, era tipo Rua Araújo. Rua Araújo, Rua Yeah, Araújo, tá vendo? exatamente. Era no Agricom, então eles se Agricom. encontravam lá. Só para vos contextualizar. Yeah. Né? Então, alguns termos que eu for usar é exatamente nessa perspectiva. Então, ela diz assim... E vocês conhecem aqui nas barreiras, aqui nessas escadas, Yeah, né? no museu. E ali tem Vodacom, ali depois. Ali, Yeah, tem Vodacom, né? Yeah, então, só para vos contextualizar. Ok. Boa noite, papi. Aqui é tua filha. Encontrei-te pela rádio, tem carga na pilha? Escrevo diretamente aqui dessa ilha, que de Moçambique não tem nada, é tudo cavilha. Aqui não há bar Lisboa, não há Agricom. Para ter saída, publico em foda.com. Saudade das rapidinhas barreiras da Vodacom. Tô menstruada de vermelho, mas há tudo bom. Aqui por nada, ou nada nos fode, trocamos de poses, everyday, sempre quando pode, e o que recebemos, nem para penso esse taco cobre. Mande-me cates e sananas, aqui passo fome. Me perdoe se por vezes a pequena some, são preservativos de banana que sempre me come. Eu sinto a sua falta, apesar do nome assinado sua filha. A mulher da noite. Mas pedir desculpas aí ao meu público. Yeah. E eu volto a dizer, a Bíblia nos recomenda que nós temos que chamar as coisas pelos seus próprios nomes. Exato. E ao mesmo tempo que eu gostava de advertir é que não que eu seja estúpido ou indisciplinado, Exato, mas exato. eu estava a tentar transcrever A realidade. literalmente a realidade. Uma Exato. prostituta não ia falar consigo transar ou fazer sexo. Ia Exatamente. exatamente usar este termo Exato. que eu naturalmente usei e basicamente dentro desse tu contexto. tentaste Por esse mesmo motivo transmitir que eu sou... Que há muita emoção nas coisas que eu apresento, também pela Exato. forma, porque as pessoas Yeah. se revêem na cena. Se revêem tá vendo? na cena. E é essa cena. Yeah. Isto aí é basicamente o rap que você queria como barra. Ah, esse é o rap. Yeah, Agora yeah, eu quero ver o rap poema, não é? Rap poema, aquele teu estilo que tu criaste. Beba água. Eu- Fica à vontade. Não conheço criança alguma que não tenha passado fome.
Algumas têm fome de pais ausentes. As outras têm a presença dos pais substituída por presentes. E tem umas como eu que têm fome de tudo. Fome de terem nascido esfomeadas, de terem sido sustentadas pela insustentabilidade dos restos que se lhes cai à mesa. Mas as que têm fome de raiva, ranjam os dentes por alguma parte delas que lhes for assaltada ou ser violada. Manos, quando me quiserem falar de sustentabilidade, recordem-se que esta justa posta palavra tem sílabas que muito me lembram sustento. E não é apenas de comida que eu me alimento, mas do ódio pela forma que me olhas a cada momento em que o meu corpo de criança, por conta da puberidade, se verifica um aumento. E que verdade seja dita, tio, não é apenas neste evento em que me causaste constrangimento. É que era suposto olhar-te como um pai, não alguém que obrigatoriamente me quer tocar sem consentimento. Já agora não lhe permito tal atrevimento. E olha que depois deste breve despender de palavras, denunciar-te será o meu próximo argumento. Quando vocês quiserem falar de desenvolvimento e sustentabilidade, recordem-se das habilidades que a mulher também tem nesta sociedade. Falem sim da igualdade, mas não se esqueçam que a minha escolha é a equidade. É que até podemos ter as mesmas oportunidades, mas chefe, convenhamos, no salário, por que toda esta desproporcionalidade? Eu queria continuar a falar de idade, mas deixem mudar de rima. A licenciada fui eu, mas pelo certificado de bundas e seios avultados contrataram a minha prima. Hoje em dia, dinheiro para pagar a faculdade, aliás, propina, tu encontras em qualquer esquina. É só abandonar o estágio, dedicar-se um pouco mais ao ginásio e conhecer de cor na internet como se baixa uma calcinha. É por isso que eu já não sou criança. Porque das vezes que tentei obrigar-me a rebolar com sensualidade ao som do amapiano, disseram que eu tinha um corpo de guitarra e que era crime caso eu não permitisse que me tocasse aquele mano. Contaram também que a repercussão de eu não ter roupas curtas é grave e que alguém me bateria caso eu não tivesse carga suficiente para agradar de forma aguda esta maldita sociedade de dano. Que se grave a gravidade de me haverem dito que a virgindade é coisa de quem nunca brincou de mamar com papá. Que bem antes de eu ter terminado de comer a papa, fui comida pelo papá. E mamá, sob o seu olhar impávido, a sua filha morria apressadamente por preços enquanto vivias com apreço da vovó. Manos, no ano em que eu tentei ser criança, as telenovelas me disseram que era chique ver essa mesma criança namorar. Que nos desenhos animados ver cenas de beijos é coisa que a sociedade já deve começar a aceitar. E eu aceito. Aceito que a escolha que fizeram foi a melhor forma para começar a errar. E acertos que precisamos já começar a acertar. Naquele mesmo ano, era como se ler livros fosse coisa de gente ultrapassada. É que a tão dita sociedade ultra avançada se avançava numa multidão repleta do nada. É crianças maquilhadas em maquilhagens maquiavélicas pintavam as unhas para ver se naquele verniz algum adulto se atrapalhava. E atrapalhados adultos é que voltavam a ser feitos de crianças. E nada mais fazia sentido naquele ano. Era como se as crianças fossem adultas e os adultos fossem crianças que por ano reduziam os anos. É por isso que eu sou anticriança. Licença. E foi! E assim foi o nosso Free Podcast. Sabem como é que é? Pessoal, subscrevam no canal. Sigam o Jampa no Facebook, no Instagram. Sigam o Ivan Cavalo. Com licença. Mas pessoal, é isso.